Da Lady Gaga Já, Gustavo. Já. Bom dia, boa tarde, boa noite quem nos acompanha. Nós estamos então hoje no último encontro, né, na roda de conversa com os candidatos que estão nessa corrida para a eleição da reitoria da UFAM. É um momento muito importante para a Faculdade de Artes. É um momento então que nós vamos discutir as questões principalmente das artes, da cultura, do nosso impacto na sociedade, daquilo que ela pretende e principalmente a proposta dos candidatos. Então esse é um documento gravado, né, fica registrado no nosso canal no YouTube e ela também é a ferramenta pela qual nós vamos cobrar os candidatos que forem eleitos para que executem as suas promessas. Então esse aqui, além de uma roda de conversa, é um documento também firmado, né, de comum acordo com todos, que eles não sabiam disso, mas agora estão sabendo. E não tem aí eu peço desculpas, nós estamos com um problema bastante sério aqui no campus, na Faculdade de Artes. Nós gostaríamos de transmitir igualmente todos os encontros, mas nesse momento nós estamos sem conexão com a internet. Mas estamos felizes porque ao menos nós temos energia elétrica, que é o que não estamos tendo por esses últimos dias. Então, assim, é realmente uma situação muito delicada que tem prejudicado muito o nosso trabalho. E eu sei que os candidatos aqui também vivenciam essa situação de dificuldade. Então, duas boas-vindas, agradeço muito a presença da professora Ala, da professora Dalmarão, estar aqui conosco nessa roda de conversa, para ter então, nos primeiros 30 minutos, falar suas propostas, e depois a gente abre uma roda de conversa, faço algumas perguntas e a gente faz a conversa na plateia e com o pessoal que está online. Se voltar no online, que seria através do nosso e-mail produção@faartes.edu.br. Então, muito obrigado, agora é com vocês. Bom, primeiramente, né, saudar todos e todas aí que acompanham a gente nessa gravação, né? Como disse o professor Gustavo, nós estamos aqui numa situação sem a internet, né? Então vocês estão assistindo a gente aí numa gravação após o evento, né? Agradecer o convite da direção da FAART, os colegas que estão aqui presentes, né? Participando dessa discussão democrática, desse momento importante que nós estamos passando na universidade, que é escolher, né, a próxima administração superior que vai estar à frente da universidade pelos próximos 4 anos. Então, vou me apresentar rapidamente. Sou o professor Alan Rodrigues, estou diretor da Faculdade de Informação e Comunicação, faculdade co-irmã da FAARTS, né? Nascemos, né, juntas de faculdades, né? Lutamos aí também juntos pela criação das novas unidades, né, que surgiram da reorganização administrativa e pedagógica do antigo CHE. E em 2017 estamos completando 8 anos, né, dessa experiência aí das novas unidades acadêmicas, FIC, FLET e FAARTS. Bom, estou há 8 anos à frente da direção, tenho 15 anos aqui na universidade. Desses 15, 14 estou envolvido com gestão. Já fui chefe de departamento por dois mandatos, depois eleito primeiro diretor da faculdade, fui reeleito. Esse ano completo 8 anos à frente, desde então tenho me envolvido com gestão da universidade, seja nos conselhos superiores, seja na própria faculdade, e acompanhado muito de perto, né, os desafios das unidades que se constituíram a partir do antigo ICHL, principalmente o desafio de infraestrutura, né, de consolidar essas unidades em relação aos espaços que são necessários, em relação aos recursos humanos, né, que também são necessários para que as unidades alcancem seus objetivos e seus projetos pedagógicos, né. Também estou aqui com o professor Amarão, quem eu vou passar aqui a palavra para se apresentar também, para a gente partir para apresentar propostas e debater com a comunidade da FAART também, né, o futuro da nossa universidade. Então, muito boa tarde a todas, a todos. Obrigado aqui aos presentes pela gentileza de nos receberem aqui. Tenho certeza que vai ser um momento crucial para esse processo democrático pelo qual a gente passa. Esse ano eu completarei 16 anos de casa e desde que entrei na UFAM, o trabalho administrativo também sempre fez parte do nosso cotidiano, porque logo de início tive que trabalhar na criação do curso de Engenharia de Alimentos lá pelo ano de 2010. E nesse sentido também já tive a oportunidade, em tudo que a UFAM, né, nos proporciona, em tudo que a UFAM
nos permite de vivências de trabalhos, mas no contexto da administração, já pude estar como coordenador de curso por 3 mandatos, lá pelos cursos de agronomia, engenharia de alimentos e licenciatura em ciências agrárias, que é o único curso EAD que a FCA tem. Como a FCA também é uma unidade departamental, já tive a oportunidade, da mesma forma, de atuar como chefe de departamento por 2 mandatos. E desde 2021, a partir de processo eleitoral, estou como diretor da Faculdade de Ciências Agrárias, em parceria lá com a professora Maria Angélica. Mas um trabalho administrativo que eu gosto muito de comentar, que eu faço parte e que amo muito em poder trabalhar, é a da coordenação institucional do PIBID, que é o nosso programa de bolsas para os nossos docentes, para os cursos de licenciatura. E eu gosto de falar desse programa porque a UFAM ela é a 3ª no Brasil em número de bolsas para os nossos estudantes, Só perde para a Federal da Bahia e a Federal do Pará. Então, mais uma vez, a gente agradece pela oportunidade e estamos aqui à disposição para ouvi-los e ouvi-las. Obrigado. Bem, de acordo com a metodologia aqui, professor Gustavo, temos aqui meia hora, para falar um pouco de propostas. Vou dividir aqui com o professor Amaral essa missão, A gente fez um apanhado aqui de propostas que possam transitar sobre ensino, pesquisa, extensão, inovação, a parte de arte e cultura também, e depois a gente pode aprofundar. Bom, a primeira questão que nós colocamos, como prioridade, nós temos um plano de gestão. Vocês podem, quem está acompanhando aqui na gravação, podem acessar o nosso site, que é o www.somosmaisufam.com, tudo junto, que lá você pode acessar o plano completo. A gente vai fazer um resumo aqui, das propostas. E o nosso plano da Chapa 23, ele é o único que tem um plano emergencial para os primeiros 30 dias de gestão. E é justamente, professor Gustavo, para enfrentar problemas como esse que nós estamos enfrentando aqui. O plano foi construído por várias mãos durante o ano passado, no processo de escuta da comunidade, e a gente detectou que existem 5 vetores que a gente precisa enfrentar imediatamente para melhorar a vida de todos na universidade de forma horizontal. Então, o plano de gestão compreende 30 dias para que os diretores de unidade, os diretores de órgãos suplementares e representações da comunidade acadêmica possam identificar os principais problemas de infraestrutura ou validá-los, porque a gente já tem aqui a indicação de quais são os principais, e a gente tem um plano para os primeiros 6 meses a gente enfrentar os principais problemas e aqueles que demandam mais recursos, são mais estruturais, no prazo de 1 ano. Quais são esses problemas? Bom, vamos começar aqui com a falta da internet. Nós precisamos ter uma internet de qualidade e um fornecimento contínuo e seguro da internet. Precisamos investir no nosso CETIC e na rede de distribuição dessa internet aqui na universidade, para que nós tenhamos uma internet de qualidade. O segundo ponto é segurança. Nós que vivemos aqui no setor norte de Itafaartes, que inclusive fica perto aqui do estacionamento, a gente tem uma segurança comum. Aqui faz a segurança da FAART, da FIC, da FLET, E nós sabemos que um segurança só, ele toma conta do estacionamento e também cuida de 3 ou 4 blocos, incluindo da FAART, da FIC, da FLET, e não são blocos de 1 andar apenas. Então, para ele fazer uma ronda entre o ponto inicial dele e em todos os pontos onde tem um QR Code espalhado nas paredes e voltar, ele leva mais de 40 minutos. Nesse tempo é o tempo suficiente para você ter algum assalto, para você ter a invasão de algum espaço, subtração do patrimônio da universidade. Então nós precisamos imediatamente renegociar o contrato de segurança do nosso campus, aumentar a presença da segurança desarmada em determinados pontos e armada aumentar em outros pontos. Nós tivemos agora nas últimas semanas o retorno daquela quadrilha que leva os pneus do carro em poucos minutos. Eles atacam muito o estacionamento da FT, o estacionamento da reitoria, mas nós estamos livres aqui também nesse estacionamento aqui no setor norte, a entrada aqui do IFCHS. Então a segurança também é o segundo vetor a ser enfrentado. Mais um vetor a ser enfrentado é o abastecimento de água. Assim como a energia elétrica, o abastecimento de água, nós temos aqui quase que nos acostumado a ter uma semana com água e uma semana sem luz.
Essa semana a gente tem sofrido com interrupções de energia elétrica, porque a nossa rede de distribuição, que é aérea, ela entra em contato, né, com as árvores da nossa APA, aqui nessa floresta fantástica que nós temos aqui dentro. Então a gente precisa ter um projeto de distribuição elétrica que possa prever, né, essa possibilidade, né, e impedir que a gente tenha interrupções contínuas por conta de contato da rede elétrica com as árvores ou com os animais silvestres que de vez em quando entram nas casas de força e também provocam, né, problemas no abastecimento de energia elétrica. O abastecimento de água, também no semestre passado, a gente, né, por várias semanas, a gente teve que suspender aulas e atividades administrativas, porque estávamos sem água, e aí fica impossível usar os banheiros, né? Fica impossível fazer outras atividades, temos que liberar as atividades, tanto dos nossos servidores como dos nossos alunos. Os castelos d'água do setor norte e do setor sul foram projetados nos anos 80. De lá para cá, o campus cresceu, ainda bem, né? Mas a necessidade, né, de abastecimento de água também cresceu, sem que os castelos d'água fossem, né, incrementados ou um novo sistema de abastecimento fosse pensado para a universidade. Então esse também é um problema estrutural que nós precisamos enfrentar, né, aqui na universidade, que é o abastecimento de água. E o último ponto, né, a manutenção predial. A FART, por exemplo, passou um ano, né, sem usar o bloco 4, né, Gustavo, porque uma árvore caiu, né, por cima do bloco 4 e a nossa prefeitura, né, não conseguiu reparar, né, os danos causados e ficou um ano sem usar aquele bloco. Nós precisamos ter os contratos de manutenção em funcionamento, né, sem interrupção e dimensionados para o tamanho do desafio que é manter o nosso campus funcionando. Quer dizer o que? A manutenção de ar-condicionados, instalação, manutenção de bebedouros, dos nossos banheiros e toda a parte elétrica, né, dos nossos prédios, né, porque sem isso a gente pode viver um outro apagão como nós vivemos em 2023, onde nós ficamos sem contrato de manutenção de ar-condicionados, sem contrato de instalação de ar-condicionados, manutenção de bebedouros, instalação de elétricas, elevadores, foi um apagão nos contratos. A gente precisa ter esses contratos, né, sempre, né, dimensionados corretamente e, ao final de um contrato, a gente já ter realizado com antecedência a licitação e a contratação da empresa que vai suceder, que foi isso que aconteceu conosco, né, no ano de 2023. O problema não era orçamentário, o problema era de gestão de contratos, né, de gestão dos recursos que estavam disponíveis, né, para a universidade. Então, esse é o primeiro passo, os primeiros 30 dias da nossa gestão, esse plano de impacto, né, de infraestrutura, porque se nós equacionarmos, né, e mitigarmos esses problemas, nós vamos permitir que todas as atividades da universidade, ensino, pesquisa, extensão, inovação, possam acontecer dentro da nossa universidade. Então, isso é o básico para que todos nós possamos trabalhar com condições de trabalho, né? A gente tem trabalhado, muitas vezes, sem as condições necessárias de trabalho, professores e servidores administrativos. O que acontece com isso? Acontece que a médio e longo prazo, a gente adoece o servidor e desestimula o servidor. Tá? A gente tem vários servidores, né, adoecidos, né, por conta desse trabalho sem as condições ideais, né? E também temos um outro impacto. Quando o estudante chega, né, para cursar, né, o curso que escolheu e encontra, por exemplo, né, a manutenção predial, né, falhando, não tem bebedouro, as salas não estão em condições de uso, os laboratórios também não têm os equipamentos, estão em péssima qualidade, o estudante ele fica retido ou ele evade. E a gente aumenta, né, os nossos números de evasão e de retenção. Então, já vou entrar no segundo ponto muito importante para a gente. Nós precisamos combater a evasão e a retenção na universidade. Esse plano de impacto de infraestrutura já faz parte dessa estratégia de combate à evasão e à retenção. Os estudantes têm que chegar na universidade e perceber, né, nos cursos que escolheram, que eles podem apostar na nossa universidade, que vai haver a infraestrutura necessária e que vai haver, né, condições de trabalho para os nossos professores e para os nossos servidores administrativos, né, auxiliá-los no seu processo de ensino e aprendizagem. Se não houver essa percepção, nós vamos continuar perdendo estudantes ao longo do processo. E a gente precisa investir muito na permanência do nosso estudante.
Lembrando que o nosso orçamento anual ele está ligado a um fator muito importante chamado taxa de sucesso. Então, o que é a taxa de sucesso? Né? Se entra 10 estudantes no curso de música ou de artes visuais e formam 10 no final, taxa de sucesso de 100%. Orçamento, né, maior. Se entra 10 em artes visuais, 10 em música e forma 3,6, como era a taxa de sucesso do ano passado, geral da UFAM, né, aí você tem uma taxa de sucesso de 30,6%, né, o nosso orçamento não vai crescer. Precisamos elevar essa taxa de sucesso para acima de 80, né, e melhor que seja 90, para que nós tenhamos um orçamento maior para a universidade, né, e com isso também melhorar a nossa infraestrutura. Como permanência também a gente precisa desburocratizar e ampliar o acesso dos nossos estudantes aos auxílios estudantis. Nós temos uma grande quantidade de estudantes que estão em vulnerabilidade social e que precisam dos auxílios. Então a gente precisa apoiar a PROAI, dar condições para que a Pró-Reitoria de Ações Estudantis possa ampliar esse alcance dos auxílios e possa, né, fazer com que cada vez mais estudantes possam acessá-los. São vários tipos de auxílios, são o auxílio moradia, o auxílio transporte, o auxílio acadêmico, o auxílio óculos. Nós temos vários auxílios que fazem com que o estudante permaneça na universidade, para que ele possa concluir. Então são dois vetores: infraestrutura, condições de trabalho, investimento em permanência para combater a evasão e a retenção na universidade. Falando agora de projetos mais focados, né, nós pretendemos criar um escritório de apoio institucional para ajudar os nossos pesquisadores, sejam eles professores, sejam eles servidores técnico-administrativos, a captar recursos, ordenar essas despesas e fazer a prestação de contas. Então, esse escritório ele vai trabalhar na prospecção de oportunidades, né, de financiamento, de recursos, nos mais variados, né, órgãos, sejam e também no setor privado, e ofertar isso também aos grupos que têm, né, afinidade e ajudá-los a fazer os projetos para que eles possam ter maior possibilidade de alcançar sucesso nos editais, ajudar a implementar essa verba e também na prestação de conta. Muita gente não busca editais de fomento com medo da prestação de conta, com medo de, né, de cometer algum erro, né, e ficar preso em algum tipo de órgão de controle, né? Também vamos melhorar a gestão da informação e da comunicação dentro da universidade. A gente precisa nos comunicar melhor internamente e externamente. Fazemos muita coisa dentro da universidade, mas a nossa própria comunidade não sabe, né, o que os colegas estão fazendo, e a comunidade externa também não conhece, né, o trabalho que nós vemos desenvolvendo. Isso vai para um outro vetor, que é a evasão e a retenção depois que o aluno está aqui. Nós temos um problema agora na universidade que também quer ocupar todas as vagas que nós temos ofertado. Existem vários cursos que não conseguem ocupar hoje 50% das vagas que estão ofertando, né? E isso é um problema, porque a longo e médio prazo, se nós formos diminuindo nossas entradas, a gente ameaça a existência da universidade. E a gente precisa se comunicar melhor com a sociedade. A gente precisa mostrar o que a UFAM faz. Nós fazemos muita coisa, precisamos divulgar os nossos cursos, precisamos mostrar o que fazemos de ensino, pesquisa, extensão, para que a sociedade possa entender que, apesar do desafio que nós estamos vivendo, nós somos ainda uma instituição de excelência, né, e que temos capacidade de formar, sim, profissionais em todas as áreas, né, e que as pessoas escolham a UFAM. Porque, infelizmente, é preciso dizer, né, os estudantes eles fazem vários processos seletivos quando buscam o ensino superior. Eles fazem a OEA, eles fazem o IFAM, fazem a UFAM, fazem, né, universidades particulares, e hoje nós não somos mais a primeira opção em vários cursos. Nós estamos matriculando depois de todas as outras instituições, né? Nós estamos também com uma percepção pública, né? Encolhemos simbolicamente em relação às outras instituições de ensino superior e precisamos projetar, né, essa nossa excelência, fazer o nosso dever de casa aqui, que eu já citei, que é infraestrutura, condições de trabalho, né, e projetar essa excelência para a comunidade e retomar o protagonismo que a universidade sempre teve junto à comunidade, né? Estabelecer novos fluxos administrativos e diminuir a burocracia. Nós precisamos que as pessoas tenham respostas rápidas para suas demandas internas dentro da instituição, principalmente para aquelas pessoas que estão, por exemplo, buscando, né, novas oportunidades para a universidade. O professor Gustavo, por exemplo, ele tem relações, né, boas, né,
relações com, por exemplo, com outras universidades fora do país. E outros pesquisadores também têm, daqui o professor Jackson também tem, e outros, e quando se quer fazer convênios, né, termos de cooperação, estabelecer relações, por exemplo, internacionais, a gente tem um processo moroso para que isso aconteça, muitas vezes a burocracia até desestimula as instituições internacionais de firmar relações, né, conosco. A gente precisa fortalecer a assessoria de relações internacionais e internacionais, estabelecer fluxos seguros. O professor Gustavo precisa saber, o professor Jackson também precisa saber exatamente qual é o processo que tem que seguir para fazer um convênio com outra universidade. Esse processo tem que ser conhecido, tem que ser rápido, para que ele ocorra e a gente possa, né, usufruir, né, dos benefícios de, por exemplo, de um processo de internacionalização ou de captação de recursos via financiamento ou de pesquisa e desenvolvimento, P&D. A gente precisa fazer com que esses processos sejam claros. Por exemplo, tem um manual de contratos e convênios que a gente não tem ainda na universidade. As pessoas, né, ficam todo o tempo sendo informadas que falta um documento, falta fazer determinada coisa e você acaba cansando nesse processo, né? Vamos lutar por mais vagas, né, de professor de carreira e também servidores técnico-administrativos. A FAARTES, assim como a FIC, né, nasceu com poucos, né, servidores, e a gente sabe que o desafio é maior, precisamos, né, de mais servidores técnico-administrativos nas unidades acadêmicas e mais professores. Né? O reitor não cria vaga de servidor e nem cria vaga de professor. Né? Essas vagas são conquistadas, né, junto ao MEC. Esse é um plano de médio e longo prazo, né, da gente ir buscar essas vagas e quando tivermos essas vagas, possamos aplicar uma matriz ocupacional que realmente enxergue os cursos e as unidades, né, que precisam dos tais e dos professores para a gente, né, acabar com a sobrecarga e poder fazer com que os cursos aconteçam com excelência. Né? Fortalecer e garantir o plano de funcionamento da Comissão de Acessibilidade. A gente tem, né, um desafio enorme aqui na universidade para nos tornar, né, acolhedores, tanto para quem é PCD, como para quem faz parte dos mais variados grupos sociais que precisam se sentir acolhidos aqui na universidade. E aí vem a Comissão de Acessibilidade, que tem que ser fortalecida, investimento, né, na adaptação de infraestrutura e também pedagógico, para que nós, professores, né, e também os servidores administrativos, também possamos saber lidar com as pessoas, né, com os PCDs e também com as pessoas neurodivergentes, por exemplo, que nós não somos preparados para isso. Precisamos ter essa preparação para lidar com essas pessoas, né? Para que a universidade possa ser um espaço, né, de acolhimento, onde as pessoas possam ser aquilo que elas querem ser, né, sem nenhum tipo de discriminação e se sintam acolhidas e à vontade, né, para estar aqui e fazer seus cursos. Né? Apoiar e ampliar os programas de PIBID, né, a residência pedagógica, o PET, a monitoria, né, precisamos apoiar, ampliar essas vagas, também faz parte da política de permanência, porque essas bolsas também fazem com que o estudante fique na universidade e também, né, propicie que ele produza, né, junto com o professor e com excelência. Trabalhar na consolidação dos PPGs da UFAM como polo de formação de excelência. Né? A FAARTES, né, tem o ProfArtes, que está funcionando, já participei de algumas, né, atividades, até, né, de palestras, de abertura de semestre letivo, e os programas de pós-graduação também precisam de apoio. Precisamos dar condições à Propesp para que ela esteja mais próxima dos programas de pós-graduação, possam auxiliá-lo nos seus processos de autoavaliação, de busca dos índices necessários, né, para subir as notas. Precisamos, né, oportunizar, isso é importante, através de INTER, MINTER, a formação dos nossos professores que não têm ainda mestrado e doutorado, dos nossos servidores técnico-administrativos que não têm ainda mestrado e doutorado, para que eles possam também, né, chegar nesse nível de formação e também não só dar formação, mas permitir que essas pessoas sejam professores ou tais, após ter suas formações, tenham as oportunidades necessárias para que eles possam botar em prática o conhecimento que eles adquiriram. Porque existe, claro, né, o aumento do salário, a RT que vem junto, o servidor técnico-administrativo também tem um ganho, mas ele também quer colocar em prática aquilo que ele aprende, né, quer ocupar espaços que ele possa desenvolver o seu potencial. Então precisamos também trabalhar nesse sentido, né? Para os tais, por exemplo, ter vagas específicas em cada processo seletivo destinado a servidores técnico-administrativos.
né, para que eles possam concorrer, né, nessa categoria e não na categoria de ampla concorrência, né. Criar uma nova fundação de apoio. A Unisol, né, parou já de funcionar há algum tempo, né, e a gente está trabalhando muito com a FAEP, que é a Fundação de Apoio do IFAM. Qual a importância de termos de volta a nossa fundação? Primeiro que via fundação a gente consegue executar melhor os TEDs que a gente consegue, né, executar as emendas parlamentares, executar os recursos que nós captamos via projeto de financiamento FINEP, CNPq, né, todos esses recursos que são captados são via fundação, e a gente tendo essa fundação, ela pode não só ajudar na implementação dos projetos e execução das verbas, como também a gente tem, né, uma taxa que é cobrada de manutenção, né, para executar os projetos, que também pode compor um fundo para investimento na própria universidade, em outras áreas, inclusive, que não geraram o próprio projeto que foi captado. Tá? Incentivar a participação de mulheres em projetos de pesquisa e inovação. Né? A gente precisa sempre fazer essas ações para que tenhamos mais mulheres participando do processo, né, de pesquisa, de inovação. É uma área, porque na área das tecnologias, né, onde elas precisam avançar, né, ter mais oportunidades, apoiar o orçamento da extensão da UFAM, ampliando as bolsas de PIBEX e os recursos do PASSE. Né? Tipo, ano passado não tivemos o PASSE 2024, né? Muita gente, né, realiza o projeto via PASSE, esse recurso tem servido, né, para manter viva várias atividades que são importantes. O PIBEX, né, a gente no passado, eu faço parte do comitê de orçamento, né? A gente teve que aportar, né, quase R$500 mil no PIBEX para que as bolsas que já estavam pactuadas fossem pagas até o final, porque não havia recurso alocado para a extensão. Né? No orçamento do ano passado, tinha R$400 mil para toda a extensão da UFAM, PASSE e PIBEX, e tinha R$4 milhões para o PIBIC e 350 mil para o PIBIT, que é a inovação tecnológica. Então, esse tripé ensino, pesquisa e extensão, ele está tenso, né? Porque tem um tripé que está, né, aqui em cima, com investimento, e a gente não defende em nenhum momento que se recue, mas a gente precisa levar a extensão também, né? Mais investimento na extensão e mais investimento na iniciação tecnológica também. Né? Dentro dessas bolsas de extensão, é que a gente pensa, por exemplo, em retomar, né, e incentivar, né, os projetos, por exemplo, que a FAAT desenvolve. A gente já teve aqui projetos, né, muito importantes, uma orquestra da universidade, que a gente teve, né, e foi, né, parou de funcionar. Nós vamos aqui assumir um compromisso de retomar, né, a nossa orquestra e buscar forma de financiamento para que as pessoas que atuam nela possam receber bolsas, né, para se manter na orquestra. Também os outros grupos artísticos, né, sejam corais, outros grupos musicais, que envolvam também exposições na área das artes visuais. Nós precisamos ter, né, editais e recursos para essas manifestações, para essas manifestações da cultura e da arte aqui na UFAM. A gente precisa ter um circuito cultural da nossa universidade, discutir essa política cultural, inclusive, né, com a participação, né, protagonista da FAAPS. O nosso CAUA, né, estive lá no CAUA, visitamos já 2 vezes, a gente tem no CAUA 3 servidores. Né? O CAUA, se não for feito alguma coisa imediatamente para reforçar o corpo de servidores do CAUA, ele vai ser extinto. Né? Porque nós temos uma servidora que já pode aposentar a qualquer momento. Temos outro servidor, né, que é o Sandro, né, que é dançarino, né? Ele foi cedido agora para o júri, o tribunal do júri. Temos uma pessoa. E 2 prédios, né, históricos lá no centro, né, que estão em situação muito difícil em relação à estrutura, né, que está deteriorada, que precisa de investimentos para poder melhorar, tanto aquele que está na Praça da Saudade, né, como que está ali no Largo de São Sebastião. Entendemos o CAUA, por exemplo, como uma vitrine da nossa universidade, como um local onde a universidade, né, entra em contato muito próximo com a sociedade ali, né, e com uma das melhores formas de entrar em contato com a sociedade, que é através da arte, né, e da cultura. A gente precisa tornar esses locais, né, locais que possam realmente receber a nossa comunidade, que possam formar novos artistas. Né? Então isso também é um compromisso que a gente queria assumir aqui com vocês. Incentivar as atividades de pesquisa e desenvolvimento, P&D, né? Elaborar uma política de promoção de equidade, igualdade étnico-racial, prevenção e combate ao racismo, né?
dentro da universidade, todas as formas de discriminação aqui que nós temos na universidade, dando condições para as comissões funcionem, né? A gente estava agora ontem, né, professor, na comissão de equidade de heteroidentificação, que trabalha, né, com a identificação dos pretos, pardos e indígenas que concorrem nos nossos processos seletivos, e a comissão dizendo que não tinha um computador para trabalhar, mal tinha uma sala, né? As pessoas que contribuem com a comissão, que são externas ao FAM, né, não recebem nada para trabalhar, trabalham de forma abnegada, ou seja, nós estamos fazendo isso, né, um projeto muito importante, né, social, né, que o governo implementa para dar acesso, né, a esses grupos sociais que são historicamente marginalizados, né, que não têm as mesmas oportunidades, né, que uma parcela da população, e a gente está com essa porta de entrada sujeito, por exemplo, a uma comissão que não tem condições de trabalho. A mesma coisa a comissão de acessibilidade, a comissão de equidade de gênero, né, todas as comissões precisam funcionar, a de combate ao assédio, precisam desse fortalecimento, né? Vamos também nos comprometer aqui com o estabelecimento de equilíbrio de gênero na composição de todos os cargos sujeitos à indicação da reitoria, viabilizar e consolidar estruturas para acolher estudantes e servidores que são mães. Nós temos várias alunas, né, que se tornam mães durante o processo, né, de formação. E a gente não tem aqui, por exemplo, na universidade, nenhuma proposta de acolhimento para essas pessoas, né? Por exemplo, um exemplo simples, né, que é um local, por exemplo, para que elas possam amamentar seus filhos, um fraldário, né? Os pais solo também precisam desse apoio, né? A gente quer construir junto com a comunidade uma política de acolhimento, né, mais ampla para essas mães solo, né, ou as mães que precisam trazer seus filhos aqui para a UFAM, né? Implementar uma política ambiental que contemple um plano de logística sustentável, a gestão dos nossos animais comunitários, né, e, né, implementar a política ambiental. Nós estamos numa APA, a gente precisa trabalhar aqui, né, com uma política ambiental efetiva, na gestão dos resíduos sólidos que a gente produz aqui, na nossa pegada de carbono que a gente tem aqui na universidade. A gente também tem que cuidar dos animais silvestres que estão na nossa área e também dos animais comunitários, né? A gente, infelizmente, né, todos os anos, e pode falar toda semana, seguramente, alguém vem aqui e abandona um animal. E muitas vezes são vários, né, que são abandonados aqui. Isso é crime, a gente precisa combater, mas precisa ter uma política também de gestão dos animais comunitários. Isso já é uma preocupação em várias universidades brasileiras, né? Ter uma política de gestão. E a gente está propondo ter um setor destinado a essa política, que possa acolher os animais que estão doentes, possam tratar esses animais, vacinar, castrar, né? E também fazer uma política de doação, de encontrar, né, um novo lar para esses animais que estão aqui no campus, porque eles podem nos adoecer também, né, transmitindo zoonoses, e podem adoecer os animais silvestres da nossa APA, que já existem pesquisas que mostram que existe, por exemplo, o sauim, né, com pulgas, né, que são pulgas, né, de cachorro, né, de animais domésticos, né, e que transmitem doenças para as quais ele não tem, né, os anticorpos, né. Então a gente precisa cuidar desses animais, né, e ter um plano de logística sustentável, ou seja, se a gente vai comprar alguma coisa, a variável ambiental e o impacto no meio ambiente tem que estar nessa variável. Então, comprar materiais de construção que sejam menos poluentes, buscar, por exemplo, ampliar a nossa captação de energia elétrica solar, instalar, né, usar bastante essa opção de energia solar, até para baratear o preço da conta de energia que o FAM, né, tem que pagar, e investir isso em outras áreas, né? Então, são iniciativas nessa área de meio ambiente que também a gente quer implementar. Vou passar para o professor Amarão aqui falar também para vocês sobre, né, nossas políticas voltadas para nossos pais, né, coisas que a gente está pensando também para melhorar as condições de trabalho, né, que vocês enfrentam aqui também na universidade. Bem, boa tarde novamente. Só para lembrar que cada folheto que você recebeu tem 2 QR, tá? Em um dos QRs você terá acesso a 2 vídeos, um do professor Alan e um meu, né, um vídeo de apresentação, e o outro QR você tem acesso ao plano de gestão geral, porque aqui nesses folhetos são apenas resumos, tá? Então no QR você tem acesso ao plano geral. Bem, falando especificamente para os tais, né,
As 4 primeiras propostas, a chapa 23 ela não pode dizer que serão benefícios que, se a chapa for eleita, ela vai trazer para os tais. Longe disso, porque na verdade já são questões, já são ganhos da categoria, né? Nos próximos CONSADs, por exemplo, que ocorrerão agora em março e abril, haverão decisões em relação, por exemplo, à questão das 30 horas, tá? Que já é uma conquista da categoria, tá? Então, nenhuma chapa, seja ela qual for, pode dizer que é um benefício que ela vai trazer para a categoria. O que a gente quer deixar claro aqui, chamando a atenção para a questão das 30 horas presente aqui no nosso plano de gestão, é que, se eleitos, em nenhum momento nós vamos colocar obstáculos para que essa questão prossiga, né, dentro do planejamento que já existe, tá, para o início das 30 horas para a categoria TAI. Vale lembrar que as 30 horas, de forma nenhuma, ela vai ser igual para cada unidade, tá bom? Isso vai ter que ser muito bem trabalhado e muito bem discutido, e muito pouco vai depender da reitoria, vai depender muito de cada unidade. Eu vou dar um exemplo. Na FCA e CB, que, por exemplo, nós temos TAIs que trabalham em laboratório com produtos químicos, com recebimento de produtos, né? Inovação de produtos. Você sabe que tem TAI que de repente trabalha com a microbiologia e tem TAI que de repente vai trabalhar ali com a parte de inovação. Quando esse TAI que está para a parte de inovação estiver dentro do seu período de trabalho de 30 horas, o outro que vai substituí-lo, ele vai ter que ter uma espécie de treinamento para que ele possa realizar um pouco das atividades que aquele outro TAI que não está presente realiza. Então, é por isso que a gente diz que isso não vai depender muito da reitoria, mas vai depender ali dessa conversa, dessa atuação, dessa coordenação, né, entre laboratórios, unidades e, claro, tendo por trás ali o apoio da reitoria, sim, o apoio das pró-reitorias, sim, afinal somos nós que, de certa forma, estaremos coordenando tudo isso. Então, o que nós queremos deixar claro é que, de forma nenhuma, se eleitos, nós vamos colocar obstáculos para essa questão. E quando se fala de 30 horas, é claro que vem aí a questão também da flexibilização das jornadas de trabalho, porque é algo natural que acaba acontecendo. Hoje a UFAM, pessoal, ela tem uma comissão que trabalha com isso. É uma comissão que já viajou para inúmeras universidades, porque isso já é realidade em algumas federais do Brasil, tá? Então essa comissão ela já entendeu como que funcionou esse trabalho e já construiu uma série de normas para que esse trabalho possa iniciar na nossa instituição, e são justamente essas normas que vão ser debatidas, que vão ser discutidas, que vão ser trabalhadas nas próximas reuniões de conselho. Cabe ressaltar também que é muito importante que os representantes da categoria participem, né, para que tudo realmente possa ser construído da melhor forma possível. Tá? Outra questão que, para os TAIs, você, por exemplo, trabalha com a questão da frequência, ou você está em PGR? Você está em PGR, mas você sabe que nem todos têm acesso ao PGR, né? Alguns ainda estão sob o regime de frequência, né? Hoje ele tem uma série de limitações, como, por exemplo, o campo, onde você pode bater o seu ponto. Por exemplo, quando você estava na frequência, a tua amplitude era só aqui nessa área. Você, por exemplo, ao entrar no campo, você jamais conseguiria, né, bater o seu ponto ali, verdade? Bem, isso é uma questão que os TAIs pedem muito para ser resolvido, porque assim, nós sabemos que a UFAM não foi ela que determinou que teria o regime de frequência. Isso veio de fora, veio externo, né? Então, mas o que a UFAM pode fazer para melhorar isso? Discutir, por exemplo, com Brasília, como que esse campo, como que essa amplitude onde o TAI pode bater o seu ponto, pode melhorar para ele. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Alguns técnicos administrativos lá na FCA que trabalham em campo, por exemplo, lá na fazenda experimental. Muitas vezes ele não consegue bater o seu ponto lá porque a amplitude dele é aqui, no campo Manaus, né? O que acontece com isso? Isso gera ruídos de comunicação, porque para que ele possa reverter esse ponto que ele não bateu e que lá na frente, se não for resolvido, vai diminuir o salário dele, muitas vezes ele tem que conversar com o chefe de departamento, ou ele tem que conversar com o chefe que está acima dele. E acreditem, pasmem, tem chefe que muitas vezes não quer reverter esse ponto.
porque ele quer realmente que o TAI comprove, que a pessoa comprove por que ele não bateu esse ponto. E aí isso gera uma série de ruídos que tem gerado uma série de denúncias na ouvidoria, processos, que tem dado bastante trabalho aí para a Progesp e para muitos envolvidos, né? Então, o compromisso da Chapa 23 ser eleito para a categoria TAI, né, é tentar minimizar esses ruídos para que o trabalho possa ser melhor para todos, né? Como o professor Alan já colocou aqui, uma das nossas propostas de gestão, né, que a gente sabe que são propostas que, se a gente conseguir colocar para funcionar em definitivo, são questões que vão melhorar de forma horizontal a vida de todos. Alguém aqui depende do integração? Professor, tá? E alguém aqui? O aluno, né? Você depende, né? Mas nós sabemos que alguns tais nossos dependem do integração, tá? Então, nós sabemos hoje que a integração, hoje o trajeto dele é apenas interno, né? Mas já teve um momento que esse trajeto de integração, ele foi o FAM, né? Aqui, Japim, a Bola do Coroado, Feira do Japim e o FAM novamente, né? Nós já fomos procurados, na verdade, nós procuramos por alguns setores aqui em Manaus que trabalham realmente com os ônibus que são fornecidos aqui para a nossa instituição, e eles já se colocaram como querendo realmente resolver essa situação para nós, e eles nos colocaram a seguinte situação: professores, muitas vezes o que falta é uma atuação maior por parte da gestão conosco, estabelecendo, por exemplo, alguma espécie de convênio. Porque eles colocam assim: hoje esse trajeto não existe porque falta da Universidade Federal do Amazonas fornecer mais condições para a gente, por exemplo, de combustível, porque eles já entram, pessoal, com o motorista e com o ônibus, tá? Eles já fornecem esse serviço para a gente. O que a gente acaba ajudando eles é com o combustível. Então, eles querem essa contrapartida maior da UFAM para que eles possam, por exemplo, ter novamente esse trajeto aqui na nossa instituição. E nas inúmeras reuniões e nas inúmeras participações que tivemos, seja com o TAI, seja com o professor, seja com o aluno, essa questão sempre foi colocada, né, em relação ao transporte e em relação também ao restaurante universitário, que no nosso plano de gestão, novamente para a categoria dos TAIs, por vocês terem uma vivência bastante presente aqui na instituição, muitos nos colocam que, por exemplo, não conseguem trazer a sua comida de casa, mas que eles precisam do RU para se alimentar. Só que hoje eles estão pagando um preço bem maior, né? Que gira em torno aí de R$16, R$17, né? Que se eu não me engano. Então a nossa proposta, pessoal, de ser eleitos novamente, é que o TAI possa pagar um preço menor no restaurante universitário. Nós já nos reunimos com alguns setores da UFAM e esse próprio setor já deixou claro em algumas reuniões que isso é possível, mas precisa de planejamento, né? Precisa ali ser tratado realmente a partir das reuniões de orçamento orçamentário. E falando nessas reuniões para decidir o orçamento da nossa instituição, novamente para a categoria TAI, a gente quer deixar claro que nós queremos trazer de volta o Conselho Gestor, que é uma ação que já existiu no passado, tá? Hoje não existe, mas o que seria esse Conselho Gestor? Ele vai trabalhar com toda essa questão orçamentária, sim, mas hoje não só a gestão superior vai decidir sobre isso. Nós queremos que todas as categorias possam trabalhar esse orçamento da UFAM, ou seja, categoria de professor, categoria TAI e representantes via centro acadêmicos dos alunos possam ajudar a gestão maior realmente a entender melhor como que esse orçamento deve ser aplicado, a compreender melhor quais são as necessidades, por exemplo, da FAARTES, as necessidades do ICB em relação às ações que são necessárias, né? Então nós queremos que nesse sentido os três atores possam ter uma ação efetiva. Deixando um pouco de lado propostas, mas falando agora um pouco de como que vai ser a gestão da Chapa 23, novamente, se eleitos, a gente quer deixar claro aqui para todos e todas que nós não seremos de forma nenhuma aquela gestão encastrelada, né? Ou seja, aquela gestão que fica apenas ali nas suas salas tomando decisões. Longe disso,
A gente entendeu que a comunidade ela quer e ela precisa de gestores que estejam presentes ali no seu cotidiano, entendendo realmente aquilo que está dando certo ou aquilo que não está dando certo para que possa ser corrigido, né? A gente sabe muitas vezes, por exemplo, quantas pessoas aqui já tiveram a oportunidade de ir à fazenda experimental da UFAM? Vocês sabem onde fica a fazenda experimental da UFAM? Já foi lá, professor? Eu já. Fica na estrada que leva para Presidente Figueiredo, né? A fazenda experimental é um local maravilhoso onde pesquisa, extensão e ensino é produzido. Mas hoje, por exemplo, a diretora lá, gente, ela está conseguindo manter a fazenda experimental via passes, né? Via projetos de extensão, porque o orçamento que é remetido para eles não está dando conta, por exemplo, dos cuidados e da alimentação para os animais, né? Então, por exemplo, com uma gestão que realmente tem esse trabalho cotidiano de estar presente nos locais, ela vai conseguir enxergar, ela vai conseguir compreender e ela vai conseguir entender que as necessidades da fazenda experimental são muito diferentes daquelas que muitas vezes são discutidas apenas ali, numa sala entre gestores que estão discutindo o orçamento e que vão decidir quanto que vem para cada setor. Então a gente quer deixar claro que a gente quer ser esse tipo de gestão, ser eleito. E mais ainda, deixar claro para vocês que, apesar de entender que esse processo eleitoral de escolha para a nova gestão, para a nova reitoria, é um processo político, sim, nós sabemos disso, mas a gente quer deixar claro para vocês que a Chapa 23, ela não tem, se vocês perguntarem aqui para a gente, se o professor Gustavo perguntar lá, Marão, quem vai ser o pró-reitor da Proplan, ou quem vai ser o pró-reitor da Proeste, nós não temos esses nomes, porque na verdade a gente prefere construir esses nomes com a comunidade. Então a gente preferiu não estar se envolvendo com partidos políticos ou com grupos, para que a gente possa ter a liberdade de, se eleitos, tá, escolher sim quem serão os nossos pró-reitores e diretores de pró-reitorias, levando em consideração a capacidade técnica, tá? Porque a gente vê que a comunidade ela precisa de respostas. E essas respostas, gente, muitas vezes ela só consegue vir se nós tivermos a liberdade de realmente colocarmos ali nos setores específicos pessoas que tenham capacidade técnica para trazer essas respostas. Nós sabemos que quando o time está ganhando a gente não mexe, mas quando o time por alguma forma não está trazendo as respostas que necessitamos, a gente também precisa ter liberdade de mexer nesse time e colocar ali pessoas que realmente possam trazer as respostas que todos nós necessitamos, ok? Obrigado. Obrigado pela contribuição de vocês. Sim, professor. Aí eu começo com as duas perguntas, que eu faço para todas as chapas, igualmente. E depois a gente abre as inscrições para os que estão presentes, ou a Rosé acompanha, de repente, se algum colega quiser tiver mandado alguma proposta, a gente também inclui aqui. Considerando a atual situação dos laboratórios de práticas artísticas, ensino, pesquisa e extensão da Faculdade de Artes, sem investimentos há quase uma década, isso mesmo, uma década quase, qual o compromisso dessa chapa com a Faculdade de Artes? A exemplo, eu coloco aqui um exemplo do laboratório, por exemplo, de cerâmica, que a falta de um equipamento tem promovido, aliás, já promoveu o adoecimento de profissionais. Eu posso citar aqui a professora Nordani, ela tem problemas de saúde, porque precisa manusear com material que não é pesado, e já desenvolveu várias questões, por falta de um equipamento, que é barato, R$50 mil teria resolvido. Então, assim, um exemplo pontual, mas que ocorre em todos os laboratórios. Professor Gustavo, a gente, no início, né, aqui da nossa apresentação, né, a gente colocou que para que a gente possa combater a evasão, a retenção, né, e dar qualidade ao ensino que a gente tem, a gente precisa ter a infraestrutura necessária, né? Então a gente entende, né, que é necessário investir na melhoria da infraestrutura dos cursos, né, para que eles tenham salas de aula adequadas, laboratórios funcionando de forma, né, adequada, para que nós tenhamos a formação de qualidade. Sem fazer isso, nós não vamos realmente combater a evasão, retenção ou atrair mais pessoas aqui para a universidade.
E sem fazer isso também não vamos evitar, por exemplo, que professoras, né, como a professora Orlane, adoeçam, né? Foi o que eu comentei no início. Ou a gente dá condições de trabalho para os nossos servidores, aí eu coloco docentes, né, e tais, né, todos somos servidores, para que eles possam trabalhar, ou a médio e longo prazo nós vamos adoecer as pessoas e fazer elas desistirem da universidade. Então isso faz parte do nosso plano de gestão. Nós vamos ter que buscar recursos, daqui a pouco a gente vai ter que falar, né, de recursos, porque qualquer proposta que se faça aqui precisa de orçamento e recursos humanos, né? Obrigado. A minha última pergunta nesse bloco é: existe uma demanda específica já delineada, documentada no tempo da gestão da professora Rosemara, mas que efetivamente muito anterior, enquanto estava diretora e perdura, que é a construção do prédio e equipamentos que atendam especificamente às necessidades técnicas e artísticas de pesquisa da FAARTS. Como essa chapa pretende atacar positivamente essa demanda? Bom, eu vou falar assim com muita tranquilidade, né, sobre esse assunto, porque participei de todo o processo, né, de discussão. O professor Jackson, que está aqui presente, foi o presidente da comissão, né, que elaborou o projeto de reorganização administrativa e pedagógica do TIG-CHL. Eu fiz parte da comissão e a gente conhece muito de perto, né, o projeto, né, que começou com o INARTS, né, que é o Instituto de Artes, e depois, né, por uma questão da Proplan, né, que recomendou, a gente, né, acabou adotando o FAARTS, né, e lá você tem um plano curto, médio e longo prazo para a faculdade e está colocado, assim como está colocado para a FIC, né, e para a FLET, que já está recebendo, né, o seu bloco, a necessidade de ampliação da infraestrutura física para a consolidação das unidades. Então, a FAARTS, assim como a FIC, né, a FLET avança agora com esse prédio que precisa também ser entregue, precisa dessa consolidação. Então, nós temos, né, compromisso, né, de consolidar, né, as unidades, as novas unidades acadêmicas com seus espaços físicos necessários para que ele, como você falou, possa atingir, né, os seus objetivos, tanto no ensino, na pesquisa, na extensão, levando em consideração as especificidades que a faculdade tem, né? Então, isso é um compromisso nosso, até porque eu venho de dentro desse processo, acompanhei todo esse processo, estou comprometido com ele, né, para que isso ocorra, né, e não ocorra sem um prazo, né, sem um momento aqui que a gente possa discutir com a comunidade da FAARTS, né, até para que a gente possa solucionar esse problema que a gente vive aqui de espaço físico, né, no mesmo local. Para isso, a gente precisa de recurso extra-orçamentário, né, um novo bloco para a FAARTS, né, é uma obra que vai estar aí por baixo, né? 13 milhões. Um orçamento de 13 milhões, né? Só a obra de engenharia civil, né? Você tem também equipamentos envolvidos e imobiliário, nós vamos chegar aí, né, a 17 milhões, quase 20 milhões para fechar essa obra. Então, como é que a gente vai buscar esses recursos, né? Tanto para obras, como para fazer as outras iniciativas que a gente, né, já disse aqui, porque assim como a FAARTS vai ter outros laboratórios na universidade que precisam, né, de investimento. O orçamento da universidade, como publicou o jornal A Crítica aí há algumas semanas, né, realmente chega perto de 1 bilhão por ano. Mas, né, o que ela esqueceu de dizer é que 97%, 98% desse dinheiro é pagamento dos nossos salários, dos benefícios dos aposentados e dos contratos obrigatórios que a gente tem que estabelecer para o funcionamento da universidade. Então, sobra 2% desse orçamento para a gente, né, fazer algo em relação, né, à manutenção predial, né, investimento, que é aquilo que você constrói, compra, né? No orçamento do ano passado, nós tínhamos o valor de R$50, então, para fazer investimento, compra, né? Isso aí está no site da Proplan, você pode conferir, né, para não achar que eu estou contando uma piada, alguma coisa assim. Então, onde é que vai sair novos investimentos? Primeiro, já falei aqui da criação da nossa fundação, né, que é a entrada de recursos, preparar os nossos fluxos administrativos para que contratos, convênios e troca de serviços, né, que a universidade faça com o setor privado possa acontecer de forma séria, desburocratizada e deixando um percentual para o que a gente chama de bem comum, ou seja, qualquer projeto que entre no Caixa Mundo, né, via o contrato de convênio, 2 a 3% fica para o orçamento geral
para que a gente possa aplicar em outras fontes, né? A troca de serviços, né, o escritório, né, que a gente anunciou aqui para ajudar os projetos, vai ser necessário firmar parcerias com o Poder Público Municipal, o Poder Público Estadual e Federal. Né? No campo das artes, há várias possibilidades, né, professor Gustavo, da gente buscar isso junto ao Ministério da Cultura e outros, né, outras autarquias, né, que trabalham, né, com essa área da cultura. Existem, né, recursos para isso, e a reitoria vai estar aqui ao lado, né, do professor Gustavo ou de quem estiver na direção da FAART para trazer esses recursos. Né? Também precisamos buscar recursos por uma via, né, que é as emendas parlamentares. Né? O professor Gustavo esteve comigo, né, e o professor Robert. Foi 2023, professor, que a gente esteve viajando? Sim. 23. Nós chegamos exatamente no dia que a árvore caiu. Chegamos no dia que a árvore caiu em Brasília, né? Ou de volta lá? Na volta. Na volta. Porque tinha uma tempestade e foi o dia da árvore. Então nós fomos a Brasília para conhecer, né, de perto como era esse processo de busca de recursos, né, de emendas parlamentares. O que a gente encontrou, na verdade, né, e foi o relato que vários parlamentares nos colocaram, é que a gente já era o quinto, sexto ou a sétima pessoa que estava chegando no gabinete pedindo, né, vamos botar aqui entre aspas, pedindo recurso, pela UFAM só, pela UFAM. Então, o que havia, né, uma percepção, né, dos parlamentares que, assim, na verdade, quem é que fala pela UFAM? Quem é que vai em busca de recursos? Quem é que eu posso atender, né, e dizer realmente que eu estou atendendo a comunidade da UFAM? Né? A gente viajou, inclusive, sem nenhum tipo de documento oficial, né, professor? Dizendo que nós representávamos a universidade. E nem tivemos apoio lá. Né? Da representação nenhuma. Exatamente. Então, um dos deputados, né, pela proximidade, né, disse muito claramente: olha, vocês estão fazendo um trabalho muito disperso, muito pulverizado, né? O diretor do interior tem conseguido alguns recursos, né, mas é 1 milhão, 1,5 milhão, né? Divide ali por 5, não é significativo. A última emenda que nós recebemos de volume foi há 5 anos atrás do deputado Zé Ricardo. Foi 23 milhões, foi a nossa última grande emenda. E ela foi tão dividida, né, tão repartida, que na verdade a gente não sabe realmente que problema ela solucionou, né, estrutural da universidade. Então o deputado me falou: olha, o IFAM ele vem aqui com um projeto para 4 anos. Ele traz um projeto me dizendo quanto ele quer em cada ano do meu mandato e dizendo quais são os projetos que vão ser contemplados, quem vai ser impactado por esses projetos dentro da UFAM, e quem vem aqui é o reitor. E ninguém vem mais, é o reitor que vem. Então a gente precisa institucionalizar esse processo. A gente pensa, como disse o professor Lamarão, retomar o comitê gestor, reunir diretores de unidade, órgãos suplementares, né, e as pró-reitorias para discutir o orçamento da universidade conjuntamente, de forma participativa. Se formos eleitos, isso vai acontecer em setembro e outubro. E também o que precisamos captar de recursos externos, né, para fazer frente ao desafio da universidade. Construir esse projeto e ir em busca desse projeto de forma organizada, institucionalizada. Conseguindo esses projetos, a gente, né, vai, né, já que está todo delimitado, isso é uma verba, né, rubricada, aplicar, né, aonde a gente precisa aplicar e que foi pactuado com todos. A gente não vai fazer mais esse trabalho de conseguir o recurso sem saber exatamente onde é que vai, e de repente vira, né, todo mundo quer um pouco, né, a gente entende, inclusive, mas... exato, não tem como fazer isso. Né? Então, a gente precisa definir isso, buscar, né, de forma efetiva esse recurso e conseguir recursos realmente significativos, né, para a gente poder fazer obras, né, que vá beneficiar, né, a nossa comunidade. Aqui, por exemplo, para usar o exemplo aqui da FAART, né, e da nossa unidade que é a FIC. Os novos prédios dessas unidades, elas vão solucionar problemas hoje, né, que podem beneficiar, inclusive, outras unidades que estão aqui próximas. Né? Então, são obras estruturantes, que podem ajudar a beneficiar. Esse tipo de obra, por exemplo, é obra que a gente tem que priorizar. Né? A gente tem uma faculdade eu falava para o professor Gustavo em outros encontros, né, que a gente tem uma faculdade de arte que está, me perdoe a palavra, assim, espremida, né, num bloco, né, de 2 pavimentos, né, muita coisa ali, que você precisa dar conta que você não tem os espaços necessários. Precisamos de infraestrutura. Acho que é a unidade hoje com o menor espaço físico disponível é a FAART.
né? E a gente precisa colocar isso claramente, né? Eu sei que todos vão querer, né, um bloco novo, todo mundo quer, mas a gente precisa discutir claramente entre os gestores, né, e estabelecer nossas prioridades, o que vamos fazer no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, né, de infraestrutura para poder fazer frente aos desafios que a sanidade precisa. Professor Edson, primeiro inscrito. Bom, eu queria parabenizar, porque você já colocou aí a questão da orquestra sinfônica, que é uma demanda que a gente tem que colocar para todo mundo que vem aqui. A orquestra é uma coisa entre tantas coisas que a FARTES precisa, né? A orquestra existiu durante 11 anos, e por problemas assim, burocráticos, de má vontade de acabar com a orquestra. A gente já vai para 7 anos que isso acabou, né? Não foi problema de recursos, nós tínhamos recursos, mas criou-se uma dificuldade. É como se todo mundo tivesse feito 11 anos antes, estava errado, ia ser processado, ia para a cadeia, e ninguém nunca nem ouviu falar sobre isso. E a orquestra funcionou 11 anos, começou como Voz da UFAM, com a Maestra Delso. Depois, em 2016, a gente reestruturou esse projeto. Eu, o professor Jacques, o professor Márcio e o Paulo Simonetti, reestruturamos o projeto, ampliou-se as bolsas para 40 bolsas e criamos 2 orquestras, uma sinfônica e uma popular. E funcionou durante 2 anos, muito bem e com grande representatividade. Está fazendo muita falta, tanto para a universidade em geral, como para a faculdade de artes. E nós temos, por exemplo, agora uma disciplina obrigatória do bacharelado, que é prática orquestral, então é orquestra, para a gente fazer a prática orquestral. E é obrigatório para instrumentista de orquestra, para os alunos de regência, e a gente vai ter que se virar nos 30 para poder fazer de uma forma os alunos terem contato com a orquestra, com o repertório e tudo mais. Mas era o momento da orquestra estar chamando. Sem dizer que a orquestra, ela atrai muita gente para a universidade. Ela atrai. Além da seu laboratório para todos os professores, os alunos, ela atrai e dá muita visibilidade para eventos nacionais e internacionais. Nós tivemos vários eventos aqui com músicos internacionais da Europa, né, em geral, da Alemanha, da Polônia, do Canadá também aqui na América. Quer dizer, nós tivemos uma grande influência positiva na vida da cidade durante 2 anos. E conseguimos ser uma grande referência de orquestra dentro daqueles 2 anos na cidade de Manaus. Que até hoje as pessoas ainda perguntam sobre a orquestra e questionam. Então é muito bom que a gente já tem conversado, mas o Aula já tem conversado há muitos anos sobre isso, é uma coisa nova, sobre esse projeto, e agora, vindo com o candidato a reitor, tem essa possibilidade de a gente dar continuidade a isso e efetivar, e buscar caminhos para fazer isso acontecer e voltar. Acho que quero parabenizar isso. Mas a minha pergunta não vai ser mais só essa, eu tinha 2, então eu vou fazer só uma, porque essa aí já está mais ou menos encaminhada. É com relação à questão da comunicação interna, que você mencionou aí. No curso de música da Faculdade de Artes aqui, nós fizemos, eu presidi a comissão, que nós criamos o bacharelado. Foram 5 anos de luta para criar o bacharelado. Eu, como professor Lamarão, eu fui coordenador de curso durante 6 anos, 3 mandatos, né? E o último, eu não quis mais concorrer para dar oportunidade para outras pessoas, inclusive, e eu ainda fiquei como vice-coordenador. Enfim, aí nós trabalhamos com essa questão de criar o bacharelado pela manhã e licenciatura à noite, né? Para isso acontecer, nós tivemos que sair do SISU, porque nós precisávamos fazer a prova, uma mínima prova de conhecimentos específicos para não acontecer como acontecia antes. O que acontecia antes do SISU? A pessoa entrava pelo Enem, tirava a nota lá, e como ela não conseguia entrar no curso que ela queria, toma com música. E vinha com a música, nem sabia o que estava fazendo aqui em música. Isso para a gente é muito complicado. É como uma faculdade de Direito aceitar um aluno que é analfabeto, ele não sabe ler, vai aprender a ler enquanto ele está na faculdade. Como é que vai fazer uma faculdade de Direito com a medicina, por exemplo? É o que aconteceu com a gente aqui. Então, nesse aspecto, a gente conseguiu melhorar bastante, mas a gente perdeu outro aspecto, porque agora a gente não está mais. Antes vinham os alunos, a gente não precisava se preocupar. O SISU trazia gente do Brasil inteiro para cá. Não passava em São Paulo, não passava lá, e passava em Manaus, ia para cá. Então, nós tínhamos gente aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, tudo mais. Com essa mudança, a gente então criou um processo simplificado. Então a gente criou um processo nosso, e aí para divulgar esse processo? Ninguém sabe do processo. Então se a gente não tiver uma comunicação de fato, a gente faz um processo que a gente fica dando murro na ponta de faca. Eu agora não estou mais coordenando a questão do vestibular, o professor Bruno, mas enquanto eu estava aí, criei até uma comissão para a gente divulgar interna. E aí fazia uns vídeos, mas era muito pequeno a gente fazer isso, a gente não atinge, né?
Aí eu vou dar como exemplo. Você pega a UEA, por exemplo, né? No vestibular deles, eles aparecem na Globo, na Bandeirantes, no SBT, eles vão lá, entrevistam os professores, mostram a estrutura, convidam os alunos, mostram a orquestra tocando, o coral cantando. Poxa, é claro que vão mais pessoas para lá. E quem que vê a gente? É no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, que a gente vai colocando, não existe uma comunicação adequada. E a Compec fala que não tem recurso, a Compec não tem nada, aí você vai, não tem outro lugar para ir. A Ascom, por exemplo, não atende a gente em nada. A gente tem uma enormidade de produção aqui artística que acontece, tanto dos professores como particular, que rege, que toca, que faz aqui, na cidade, fora e tal. Nós temos a produção dos alunos, a coordenada dos professores, temos aí coral, temos aqui a GAL, tem muitas exposições de artes visuais, quer dizer, um monte de coisa que acontece. Aí eu, por exemplo, estou falando da minha experiência, vou fazer um concerto do festival, o coral, agora a gente está assim, a orquestra, tem o coro de câmara. Aí pode fazer no festival de orquestra, a gente vai cantar lá na igreja São Sebastião, um negócio bacana, aí manda para a Ascom, fala, o que a Ascom faz? Ela pega aquilo lá que eu mandei para ela e só manda por e-mail para as pessoas assim, isso eu já tinha feito. Que daí a intercomunicação, trazer, levar a gente para uma entrevista, marcar, alguém lá mostrar o coro, fazer isso a gente faz sozinho, entendeu? Estou dando um exemplo, né, mas acontece várias coisas. Então eu gostaria de saber de vocês mais assim, focado claramente, o que vocês pretendem fazer com relação a isso. Eu estou só me referindo à faculdade de arte, eu acredito que seja o problema da UFAM em geral. Das nossas produções para ter visibilidade. Porque como é que a gente vai ser conhecido se a gente não se mostra? Se ninguém vê a gente no lugar nenhum. Né? Fica formiguinha trabalhando, uma andorinha, não faz verão, como já diz o grande pensador. Né? Eu gostaria de saber qual é a proposta de vocês para essa área da comunicação, para nos ajudar, inclusive, no vestibular simplificado nosso. Professor Hermes, obrigado pela pergunta. Né? Eu, como da Faculdade de Comunicação e Informação, né, e sendo comunicador, né, eu tenho muita tranquilidade de também falar, né, sobre essa questão. A nossa assessoria de comunicação, que você falou, não dá conta, né, de divulgar, né, o que a gente faz muita coisa na universidade, né? Não dá conta, não é só o curso de música. A gente tem um curso, por exemplo, que foi criado no ano passado, de engenharia dos materiais. Ele foi criado, entrou inclusive no SISU, mas ninguém falou nada sobre isso, foi só mais uma opção, né, que o aluno podia ter lá. Né? Conclusão, a primeira turma tirou uma foto, né, de abertura, tinha mais professor na foto do que aluno. Né? Entraram 6 alunos e tinham um corpo de professores com 11. Né? Porque a gente não faz nenhum trabalho de comunicação. Ou seja, a gente precisa, né, como eu falei aqui antes, para ter gente vindo para cá, né? Já foi o tempo, por exemplo, quando, né, eu fiz o antigo vestibular da UFAM, né, que a UFAM não precisava fazer né, divulgação, porque nós éramos os únicos, né, nós éramos os únicos cursos que tinham. Depois chegou, né, a outras universidades, mas elas ainda eram, né, pequenas, né, a nossa marca era muito forte e todo mundo se batia aqui para entrar na UFAM. Tem gente que acha que nós vivemos ainda nesse momento. Nós não vivemos mais nesse momento. Nós temos que buscar e captar alunos, sim. Não dá mais para a gente, né, ficar aqui dentro, né, dos nossos muros verdes aqui, né, esperando que as pessoas encontrem o curso de música, encontrem a engenharia de materiais, encontrem a nossa arquivologia aqui na FIC, que abre 40 vagas, entra 6, 7 pessoas. Né. A gente precisa divulgar a universidade. Então, a gente tem uma Ascom hoje, que ela tem uma equipe pequena, né, que precisa ser reforçada, mas enquanto a gente não vai fazer isso, eu trabalho, por exemplo, ajudando outros cursos, né? Assim como eu peço aqui a ajuda da FART, toda vez que a gente faz eventos, né? Eu conheço vários projetos da FART, porque a FART sempre tem um evento, né? O Zé que está aqui, o Gustavo, monta toda uma programação, né? A gente conhece todo o pessoal, né, que se apresenta, a gente sabe realmente, né, da riqueza que tem a FART, né? E o pessoal também de outros cursos vai lá na FIC, olha, você não pode nos ajudar na divulgação, estou ajudando agora no evento da odontologia, que é um congresso nacional. Nós vamos produzir vídeos em parceria com a UEA. A UEA, você chega lá e diz, olha, eu quero um vídeo, né, sobre o que faz de curso de odontologia. Ele tem uma empresa contratada que faz toda a parte de vídeo, tem drone, tem tudo, e me entrega as imagens para eu só acrescentar aqui no vídeo da UFAM,
da UFAM quem faz sou eu, o Gleilson, que é o técnico aqui, né? Que vamos fazer o vídeo, fazer as entrevistas, montar, a gente entra com o roteiro, aquela coisa toda. Então a EADA contratou uma empresa para assumir, né, essa produção audiovisual e auxiliar. A gente também tem essa proposta, a gente tem que alocar orçamento para ter uma empresa que nos auxilie, né, na produção audiovisual, na gestão das nossas redes sociais, né, que hoje é o principal instrumento de comunicação que a gente tem com o nosso público jovem, né, que vai entrar, são as redes sociais. Eu preciso estar lá. Né? E a assessoria de comunicação poder trabalhar nisso que você está falando. Né? Ir buscar a imprensa, fazer sugestão das pautas, né? Ajudar vocês a ocupar espaço de mídia espontânea na universidade. A gente tem aqui tanta coisa, são 108 cursos na capital, 38 no interior. Assim, todo dia a gente poderia, eu trabalhei muito tempo com assessor de comunicação, todo dia nós poderíamos estar num jornal, seja ele de, né, portal, televisão, todo dia nós temos algo para mostrar. Todo dia. A gente pode todo dia estar, né? E a veículo de comunicação querem pauta. Eles querem. A gente precisa organizar essa produção, dar mais condições para as contas, investir dinheiro, né, nessa questão que é orçamento, né, para termos uma equipe maior, né, que possa nos auxiliar nessa produção audiovisual. Por exemplo, eu tenho um projeto de popularização do conhecimento científico, que é o Portal da Ciência, né, que divulga o que a gente faz de pesquisa em vários locais. Toda vez que a gente divulgar algo sobre um curso, por exemplo, ali a gente fez ano passado muito ali no ICE e FT. Né? O coordenador vem comigo, você não pode fazer um curso de divulgação, um vídeo de divulgação aqui do nosso curso, para poder a gente usar, né, na divulgação, porque a gente não tem, acho que não consegue fazer. Então a gente precisa fazer esse tipo de material, investir em comunicação. Nós temos no nosso plano de gestão uma área temática específica de gestão da comunicação e da informação. Por exemplo, nós temos previsto uma agência Intercamp. Criar uma agência Intercamp, né, que possa ter, né, em cada camp, né, pessoas que trabalhem essa comunicação, que possam alimentar a assessoria de comunicação, né, com as informações e essa empresa que a gente vai, né, buscar contratar, para que a gente possa divulgar ao fã e ocupar mais espaço. Né, e trabalhar demandas específicas. Eu tenho um curso, né, que saiu do SISU, e que precisa, né, eu preciso anunciar também esse curso, eu preciso, né, ter um trabalho de divulgação dele, ver quais são os públicos específicos que vocês precisam atingir, né, e produzir material específico para isso aí. Então é preciso ter uma política de comunicação interna e externa para a universidade, que também está no nosso plano de gestão, né, para que a gente possa trazer mais gente para a universidade, né, poder, né, ocupar todas as vagas que a gente está ofertando, porque hoje, infelizmente, a gente não está ocupando todas as vagas. Né? E antes que alguém, em algum lugar, faça uma conta, né, que a gente não está conseguindo formar pessoas suficientes, né, versus o investimento que é feito aqui, né, a gente precisa, né, nos mexer aqui para trazer mais pessoas. Obrigado. A UFAM não dialoga para falar dos muros. Né? Eu digo sempre que é uma senhora um pouco esquizofrênica, um pouco autista. Ela age assim hoje, se sente autossuficiente, baseada num pensamento antigo, retrógrado, e não valoriza o que tem. Por exemplo, no carnaval, a UEA falou muito, mas a escola que ganhou foi a professora Ana Renê, que foi o carnavalesco, e é professor da casa. E isso vai construindo a imagem da universidade, mas a universidade não valoriza e não enxerga quem está aqui dentro, e a assessoria de comunicação se foca no servidor apenas. Não houve nenhuma comunicação. Não tem, não é. Os profissionais da UFAM, desculpa pegar a parte da sua, não são valorizados pela instituição. E ela, se ela valorizasse isso, ia construir uma imagem para a instituição, porque são pessoas da UFAM. Claro. Mas daí não constrói. A imagem que a UFAM tem fora, para quem lida com o público real, é extremamente negativa. Sim. Quando a gente conversa com as pessoas fora, vou estudar o UFAM, ele está contigo, ótimo. Mas a UFAM é horrível, porque qual é a imagem que você tem da UFAM? Tem greve, só tem imagem pejorativa, porque não se constrói uma imagem. É como se não existissem profissionais qualificados para construir a imagem aqui dentro, porque a gestão superior não dialoga com a área de conhecimento. E assim, professor, essa comunicação externa poderia ser muito melhor trabalhada, né? Porque nós temos produção, temos pessoas capacitadas, né? Vou dar só um exemplo. A minha mãe tem 3 semanas que ela se descobriu diabética, né? Então, questão da insulina, né? Comecei a ler sobre o assunto, trabalhar sobre isso.
E olha só que interessante, hoje a melhor insulina trabalhada no planeta, em parceria, claro, mas ela nasceu aqui no nosso curso de pós-graduação da biotecnologia. Quantos de nós sabíamos disso? Não sabia disso? Então, olha só, é um dado bem interessante, né? Para um medicamento que muita gente necessita, né? E ninguém fala. E assim, eu estava voltando a falar aí, o curso de música nosso aqui tem um corpo docente extremamente qualificado. Claro. Entendeu? Eu estou aqui há 10 anos. Quando eu entrei, eu fui o terceiro doutor do curso de música, o terceiro. Tinha o professor Jacques Rosemar, eu fui o terceiro. Hoje nós temos, todos já são, só tem 2 que ainda não conseguiram fazer doutorado. Todos os demais já são doutores, entendeu? Então mudou totalmente o corpo docente, qualificado, pessoas que estão preparadas para fazer o trabalho, mas não consegue se comunicar com a parte externa. Né? Aí fica travado. A gente precisa mudar isso, porque a gente está, o nosso curso está cada vez com menos pessoas. Mas não é falta nossa, acontece que não chega, porque não tem comunicação. Todo ano eu fico brigando com o Compec, já mandei um monte de mensagem para o cara, vou lá falar, mas não fazem nada, não fazem nada. Não adianta a gente mandar. Compec e a Ascom, porque a Compec é responsável por essa parte. É a parte das provas, né? Prova e tudo mais. E a Ascom, que simplesmente não dá o atendimento. Sendo que, como o Gustavo falou, cada um, nós aqui, professores, que saímos com tudo que a gente faz, a gente está representando a universidade. O professor Bruno acabou de reger um conceito, né, ontem? Quarta-feira. Quem é o Bruno? Professor da Universidade Federal do Amazonas. Quando eu vou reger meus concertos, quem é o Emerson? Professor da Universidade Federal do Amazonas. Então, se nós temos um festival de música sacra, que é um projeto grande, vai para a 3ª edição. Mas a gente faz no peito, sozinho, não tem apoio de nada. É uma coisa grande que acontece com os templos da cidade de Manaus. E quando ocorre, desculpa, quando ocorre porque o Rosiel fez a matéria, coletou a informação, às vezes tirou até a foto, não, entregou pronto, e em geral replicam isso só. Não dá para passar mais nada. Quando eu mando direto, é a mesma coisa, você pega o que eu mandei e replica. Entendeu? Quando sai, né? Quando sai muito no site da UFAM. Tem um filtro, porque eu já tive isso aí, dizer, não, professor, a gente não pode divulgar isso. Porque pode ter gente que pode ficar chateada porque você é do caprichoso, o horário garantido, e a gente vai ficar chateado. Eu digo, eu faço a lista e te mostro todos que estão envolvidos no boi. Não, a gente não pode divulgar essa matéria. Como não pode? Então, assim, é um filtro que é insano. Você for do caprichoso. Não, e fora, eu ia comentar isso, né? Fora, assim, falou do professor Ada, né? No carnaval, e a gente também de vez em quando se envolve também no Festival de Parintins, né? E fora o preconceito, né, que há quando a gente fala, né, de pesquisa, de envolvimento, né, com a arte, com a cultura, porque as pessoas acham, né, que é uma coisa pueril, né, que é uma coisa de festa, né, que é uma coisa que não tem profundidade, tem muita profundidade, que é apenas festa, mas que não tem profundidade nenhuma, que dali não sai conhecimento, né, e acha que a gente, quando se envolve, né, que a gente faz essa interlocução, né, com a cultura popular ou com a cultura erudita ou com outras questões, a gente está, na verdade, só brincando, né, só nos divertindo. Na galhofa. Mas nós tivemos um problema aqui, porque você sabe que eu gosto de dança de salão, né? Gosto de dançar e tal. E eu ofereci aqui uma oficina de pé de serra, forró pé de serra, né? E fizemos, a sala está lotada. Fizemos essa sala aqui. Uma professora aqui do curso aqui, do lado aqui, fez uma matéria detonando porque a gente usou para fazer forró. Quer dizer, ela não viu que era uma oficina. Você quase participou, na verdade, você não conseguiu se inscrever. Não, eu não consegui me inscrever, foi. Vai ser denunciado também. Pois é, o que acontece? Aí ficou lotado aqui, as pessoas não conseguem ver isso, pois é uma produção de arte. Arte popular, mas é arte. Está trazendo para as pessoas. Isso. Foi, eu respondi com gosto. Porque ele disse que uma atividade nobre, resumindo, uma atividade nobre, erudita, né, como a leitura, era muito importante. Né? Mas para dança não tinha espaço, mas para dança pode. Mas o espaço da Faculdade de Artes, a gerência da Faculdade de Artes, só na direção, e dança é arte. Nem dança não se vê. E aí tudo forró. E quem manda aqui somos nós e pronto. E atividade artística. Ainda veio uma denúncia da ouvidoria. E a gente responde com muito orgulho, porque realmente é uma falta de informação, uma desatualização epistemológica grave. Mas a gente responde isso porque faz parte do processo pedagógico. Exatamente.
Bom, estamos à disposição. Aí a Luciane é próxima, depois o professor Chaves. Eu? É. Tá bom. É uma pergunta mais técnica e administrativa, vou direcionar. São duas, mas vão ser bem rápida, tá? Uma tem uma sua aula, tem a ver com a questão da FG e CD. Eu acho que o senhor conhece o procedimento, o professor participou. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Porque existem várias unidades e vários cargos administrativos, até aqui da unidade. A única unidade que não tem CD. Além de outras unidades que há mais de 10 anos, né, não tem isso. Então, qual vai ser a política, né, interna aqui na universidade, caso seja eleito, que você vai, né, utilizar para resolver essa questão? Porque tem várias questões envolvidas nisso, mais de 10 anos, enfim, não é? A outra é uma fala do professor Lamarão, agora que ele comentou, né, sobre ouvir a comunidade quando for colocar algum administrador em cargos. E se isso vale também para os órgãos complementares, também visto que tem o estatuto, mas que ao mesmo tempo a gente não sabe como é que esse estatuto vai estar em vigor até, Já está. até lá, já está, se tem, enfim. Só não tem regimento. Então eu queria ver essa fala de vocês, entendeu? Vamos começar pelas CD, pelas funções gratificadas, CDs, FGs e FC6. Né? Olha, essa luta, né, começa até antes da criação das nossas unidades, né, porque antes dela já tinha, por exemplo, a FAPSE, né, que também não tem, só tem a CD da direção, mas não tem a CD, né, para o administrativo e para o acadêmico. Né. Também tem a FAPSE, tem também a FAO, também tem o mesmo problema, que são anteriores a gente, né, e a gente conhece, como você falou, de perto, né. Primeiro, né, quando o Gustavo entrou na segunda, né, segundo mandato após a criação, né, a professora Rosimara, né, também foi 4 anos, não teve na CD, trabalhou com FG1, eu fui também no primeiro mandato todo, trabalhei com FG1, e praticamente todo o segundo mandato, até a metade, um pouco à frente, também com FG1. Mudamos isso aí como? Né? A gente não tinha, por exemplo, uma resolução que dizia assim, o diretor de unidade recebe CD3, né? O coordenador acadêmico recebe CD4, o administrativo recebe CD4, o gerente, né, que tem gerentes, né, FG1, não havia isso. Né? Vamos buscar em tudo que é documento estava se entregando a CD3 por costume. Porque sempre foi assim. Não. Mas se a gente quisesse acionar a justiça, por exemplo, a justiça não poderia dar o ganho de causa porque não tinha norma. Então eu propus uma comissão no CONSAD, presidi a comissão, aprovamos uma resolução que diz qual é a CD de cada um. No caso das unidades acadêmicas e administrativa já tinha. Né? Após isso, né, propus outra comissão no CONSAD para fazer uma resolução que tivesse claramente estabelecido quais eram os critérios de distribuição das CDs, FGs e FC6 quando elas chegam na universidade. Porque a gente tem demandas antigas, né? Mas houve chegada de função retificada depois dela, mas elas foram distribuídas para outras funções que não eram aquelas, por exemplo, que estavam, né, na fila, vamos dizer, da antiguidade. Né? E consegui também presidir a comissão, levamos a resolução para o CONSAD e foi aprovado por unanimidade. Aliás, não vou dizer unanimidade porque uma pessoa se absteve, que era o membro técnico administrativo da comissão, né? Mas ninguém votou contra. Àquela altura, né, nós acrescentamos um parágrafo de transição, né? Ou seja, enquanto não há a CD devida, no caso, Gustavo tem que ter uma CD3, enquanto não tem a CD3, né, a gente aloca uma CD4. Nós colocamos um parágrafo de transição. E essa alocação vai se dar pela ordem de demanda, ao contrário das outras, né, que são as novas, que é por ordem de antiguidade. Isso foi aprovado. Aquele momento da aprovação, aliás, e de onde viriam essas CDs? Viriam das assessorias especiais da reitoria ou de cargos não essenciais, é o que está escrito na resolução. As assessorias especiais ou os cargos não essenciais. Ao momento da aprovação da resolução, nós tínhamos a reitoria com 3 assessorias especiais. Nós chegamos a conversar, né, com o reitor, informamos a ele que tinham 3 assessorias especiais, né, com CD4,
e que essas CD4, né, seriam muito melhor, né, utilizadas e aproveitadas se eles passassem as 3 CD4 para os diretores da FIC, da FLET e da FAAT. Várias vezes nós conversamos, né, e houve resistência. Ele, na verdade, só passou as CD4 depois que a resolução foi aprovada, né, e passado assim 30 ou 60 dias, né, da aprovação, foi que ele foi cumprir a resolução. Quando no cumprimento da resolução, já não havia mais três assessores especiais. Uma das assessorias especiais, uma dessas CD4 tinha sido passada para dentro da Proplan, salvo engano, né, para um cargo que tinha sido, né, criado ali, né, tirando aquela CD da qualificação que está na resolução, que é de assessoria especial. Mas poderia entrar na categoria de cargo não essencial. Então, quando o reitor resolveu cumprir a resolução, né, ele, né, atendeu a ordem de demanda e deixou a FAAT sem a CD4. Porque o processo não teve transparência. Entendeu? E ele foi acusado já disso nos conselhos superiores, porque ele beneficiou as unidades que foram criadas no mesmo momento exatamente. Então, não houve critério de divisão. Os beneficiados e os prejudicados. Entendeu? Ele afirmou o seguinte... É quem grita nos conselhos, eu não grito. Não, na verdade não, professor Gustavo. No processo que foi pedido, existe a minha demanda feita, depois a demanda do professor Robert, né, e depois a da FAAT. E ele afirma que seguiu a ordem de demanda. É isso que está lá. Não é um critério de transparência. Só que ele deveria ter alogado as 3 que estavam disponíveis. Né? Porque haviam 3 disponíveis, como nós pedimos. Não, mas esse é um processo bem delicado que me toca, eu não quero esticar essa conversa, mas assim, não é um processo de transparência, porque andou junto até um ponto, depois descolaram. Você sabe disso. Então, assim, é um processo complexo, em que não foi andado junto todo o tempo. Nós andamos até um ponto junto, depois não. Então, assim, eu entendo, eu respeito, eu questionei os conselhos superiores. O único responsável é o reitor, que não trabalhou com transparência, com pouca honestidade nesse caso. Porque a demanda é criada na instalação da faculdade e não na assinatura de um documento na sequência de horas no seio. Né? A demanda é a criação da faculdade. Esse é o entendimento. Eu também acho que deveria ter contemplado as 3. Sim, com certeza. Né? Qual é a nossa política? Né? Operacionalizar o que está aprovado na resolução. Lá está claro, né, que ao chegar, né, as CDs novas, tem que ser distribuído de acordo, né, com a antiguidade, e também, se nós assumirmos, né, fomos eleitos, né, e verificar, né, e nós vamos verificar se esse cargo é um cargo, né, que não é essencial, né, direcionar a CD, né, que não veio para a FAAT, porque eu acompanhei esse processo desde o início. Né, a gente precisa fazer, né, justiça ao processo. Quando nós pedimos, né, a alocação, isso também está no SEI, nós anexamos as portarias de nomeação dos 3 assessores especiais, da onde viriam as 3 CD4 para as 3 unidades acadêmicas. E entre o nosso pedido e o cumprimento, uma delas foi direcionada para outra finalidade. Né? Então, se assumir, nós vamos seguir. Hoje, graças à resolução, você tem uma lista pública, que está publicada no site da Proplan, que diz exatamente, né, por atividade, quais são as CD3, as CD4, as FG1 e as FCC, né, que vão ser atendidas quando a gente receber as CD4. Isso aí, tanto é que a FAPSI, né, ela também demanda, né, CDs por antiguidade. Então, hoje a lista é pública e todos podem acompanhar, não tem mais como fazer qualquer tipo de mudança sem que a comunidade interessada não saiba. Então, nós vamos cumprir a resolução que, né, nós mesmos participamos da proposição e da aprovação. Obrigado. Tem outra pergunta. Então, com certeza, desde que ainda não tenha um regimento próprio, né, já tenha ali tudo determinado, caso não exista, o que eu falei também vai equivaler, com certeza. Né? Nós vamos reunir para que a comunidade possa escolher seus melhores representantes, porque quando pode escolher, ela trabalha melhor, ela entrega melhor resultado, né? Então, a nossa proposta realmente, até comentei, né, parece ser uma proposta ousada, mas é uma proposta que visa realmente obter resultados, né, ter as demandas respondidas, porque a gente vê que o que a comunidade cobra hoje é isso, tá bom?
Mas eu acho que especificamente a sua demanda é sobre o CAL, né? Que tem um servidor, vai ser consultado e está abandonado. Ele abre também para qualquer uma pessoa se candidatar. Não estou falando aqui da faixa, mas qualquer uma pessoa pode se candidatar para ser. Depende. Então, como ele falou sobre a escuta, né? Então, como é que vai ser essa relação, né? De um órgão suplementar que não está dentro da unidade, mas ao mesmo tempo o estatuto ele não fecha isso, entendeu? Ou seja, um professor de matemática, um professor que ele tem a competência para isso, mas também tem que ter essa vivência na área, né? Então, como é que ficam essas relações? Verdade, ele está escrito no papel, o que vai ser a prática e a administração de um setor? Sim. Não, o estatuto ele fecha sim. Ele diz lá que os órgãos suplementares vão eleger seu dirigente de acordo com as regras constantes no regimento interno de cada órgão suplementar. Então, cada órgão suplementar vai ter que construir seu regimento interno, dizer qual é a comunidade que elege, de que forma é, quem está elegível, aprovar no CONSAD, e aí vai realizar a sua eleição. É isso que está no estatuto. Isso já está vigente. Né? No último está vigente. Na última época, o estatuto Não, mas já foi aprovado. não, o segundo regimento do AFAM. O Que não existe ainda. O regimento, pois é, esse regimento... Ele que vai determinar isso. Não, é o regimento interno do órgão. O regimento geral é outra coisa, entendeu? É o regimento interno do órgão suplementar, não é o regimento geral. O regimento geral precisa tratar disso. A prefeitura, por exemplo, ainda não tem um regimento interno formalizado. Mas é o regimento interno do Então, a órgão. próxima gestão ainda vai decidir, por exemplo, quem vai ser lá o próximo comandante, digamos assim, né? Mas na medida que tem um regimento, aí já é algo que vocês vão trabalhar internamente. Não, mas assim, nenhum órgão suplementar mais pode ter indicação de nenhum diretor sem consulta. Porque o estatuto já determinou isso. O estatuto diz que Não está regulamentado. O estatuto diz que tem que ser de acordo com o regimento interno. Então, para fazer a eleição, para ter eleição tem que ter o regimento interno. Então, cada órgão suplementar vai ter que construir seu regimento interno, estabelecer quem é que vota, qual é o mandato, quem está elegível, né? E a partir daí eleger os seus dirigentes. É isso. Eu estava eu fui estatuinte, fiz parte desse GT especificamente que debateu esse tema. Né? Por isso que eu estou falando aqui com muita certeza. Eu vou tocar nesse assunto. Eu acho que a gente tem que pensar de forma bem pragmática. Né? Eu talvez seja o mais velho aqui, tanto de idade quanto de infância. É o nosso decano. Tem 6 vezes mais velho. Mas seria o É decano. verdade, é. 34 anos de fã, eu já fiz outra coisa. Eu quero fazer alguns comentários. Por exemplo, a questão da captação de emendas parlamentares, acho que o último reitor que conseguiu fazer isso muito bem foi o professor Valmir. O professor Valmir, ele fazia o contrário. Ele conseguia trazer os políticos para dentro da universidade. E eu lembro bem que foi a época em que a universidade teve o maior número de emendas parlamentares dedicadas ao FAM. Tanto que o professor Lindenberg, quando assume a reitoria, o professor Lindenberg tinha tanto dinheiro para gastar por conta das emendas parlamentares, foi exatamente quando teve esse boom, né? O boom de construções da universidade, exatamente por conta da forma como o professor Valmir gestionou a questão da captação de emendas parlamentares. Antes do Zé Ricardo, a última grande emenda parlamentar foi da Vanessa Brasil, né, que construiu a Faculdade de Direito. Né? E uma outra que foi designado, não sei dessa história, é outra história, né? Deixa eu falar porque Cuidado. Mas a verdade é que eu acho que a gestão, quem assumir a reitoria, tem que ter um olhar de forma mais organizada. Há um tempo atrás, essa gestão, a gestão do professor Silvio, fez um encontro de embaixadores na UFAM, de universidades espanholas e portuguesas. Então, quem fez isso não tem ideia de como se organiza as universidades. As universidades espanholas e portuguesas, elas se organizam como um reitor é como um governador. Entendeu? Ele tem autonomia orçamentária, de decisão, etc. Então,
por que eu vou organizar, chamar embaixador para dentro da universidade se não tem coisa nenhuma na universidade? Então é gastar dinheiro todo. Então, quer fazer internacionalização, tem que trazer o reitor, entendeu? O delegado do reitor para esse assunto, para poder a coisa se concretizar efetivamente. Porque acho que a grande gargalo que nós temos na universidade, quando a gente fala de internacionalização, é exatamente esse processo de como se dá. Eu trouxe para Manaus, por exemplo, o diretor da Escola Internacional de Francês da Universidade do Quebec. Eu consegui trazer esse cara para Manaus. E aqui, a Faculdade de Letras, os caras conseguiram simplesmente dizer que não interessava porque o convênio não era porque era interessante para eles no momento, era que fosse a Aliança Francesa e não a Universidade do Quebec. Entendeu? Então, quer dizer, esses imbróglios que a gente tem, políticos, a gente tem que vencer. Tem que ser mais pragmático, tem que ter a visão de como se faz. Você me dá uma parte, Jackson, disso. Essas relações internacionais, a gente vivenciou isso agora recentemente. Aí a universidade se queima quando você vai procurar um parceiro, agora com o consulado de Luxemburgo, porque ele disse: eu fui lá, assinei um documento e não aconteceu nada. E daí o parceiro, como aconteceu com a Orquestra também, né? Israel, aí tem um parceiro. A gente não consegue. Por exemplo, no Canadá, as universidades norte-americanas, todos os países norte-americanos, o reitor ele não é eleito. Ele é um CEO contratado, eles pegam um cara de para fora. sempre. E aí o cara aqui na nossa universidade, os caras queriam uma portaria que nomeou o reitor. Eu digo, mas como assim? O cara foi contratado para ser reitor. Entendeu? Ele é um profissional contratado vindo do mercado de trabalho. Então, quer dizer, há um imbróglio muito grande você entender isso. Então é importante que as pessoas que estejam na gestão tenham essa visão. Quando eu falo do erro do nosso estatuto, aprovado recentemente, com relação aos órgãos comunitários, por quê? O Centro de Arte é um grande... Centro de Arte, Museu Amazônico, Centro de Esporte, aquele outro multidisciplinar, como é que vai eleger gente ali? Com um funcionário? Com um funcionário, entendeu? O próprio SED não pode ter professor lá dentro, que foi a grande pergunta, entendeu? Como é que os caras vão eleger? O Getúlio Vargas, que na verdade todo mundo está olhando é o Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas, na verdade, a Luciane colocou uma coisa, qualquer um pode se candidatar? Podia. Porque antigamente o Getúlio Vargas, por exemplo, o professor Silas Guedes nunca foi médico assistencial. Ele é professor do ICB, mas ele foi diretor 5 vezes do Getúlio Vargas. Então, qualquer professor do ICB podia se candidatar a ser diretor do HUGV. O Silas ganhou 5 vezes lá para ser diretor. O Lorival era professor da Faculdade de Medicina, podia se candidatar. Entendeu? Então, quer dizer, isso também são coisas que eu acho que o Estatuto pecou muito quando aprovou essa onda de poder. Ou faz como a gente, dentro do projeto da faculdade, a gente previa o Centro de Artes vinculado à faculdade. E não, mas o Estatuto manteve essa possibilidade de ele estar conectado ao fim. Entendeu? Aí sim, funciona. Ou seja, o Centro de Arte, aqui é a faculdade, o Centro de Arte está aqui. Está aqui debaixo, a Faculdade de Arte. Ele responde à Faculdade de Arte, não vai dentro do meio. Mas é porque ele é um órgão fim, não é meio. Exatamente. Então, suplementar é para ser meio, essas visões que eu acho que, como eu estou na universidade há muito tempo, eu tenho visto ao longo dos anos essas coisas, na verdade, se deteriorando, né? E quando a gente fala no investimento no campo das artes, quando a gente cria a Faculdade de Artes, a gente criou, o slogan era esse, né? Inclusive, né? Dividir para crescer, né? Mas como é que a gente conseguiu ficar espremido num bloco de 2 pavimentos? Graças à nossa colega que assumiu. Falta de visão estratégica. E quase perde isso, entendeu? quase perde visão estratégica. Se a gente próprio não prédio. tiver visão estratégica, um planejamento estratégico, entendeu? Quando na verdade a gente deveria estar com esse bloco aqui pelo menos. Porque
Porque na época foi isso que era negociado na redistribuição de espaço. Era o bloco Maripiranga C da Faculdade de Artes, todo ele. Até porque pelo Reúne era nosso direito. Ele é prédio do Reúne, virou prédio de pós-graduação. Entendeu? Absurdos. Entende? E hoje todo mundo saiu Pode ser daqui. que não rasteira, né? E todo mundo saiu daqui. Então, quer dizer, a falta de visão estratégica é algo que não nos faz crescer. Porque eu não tenho que pensar hoje, eu tenho que pensar daqui, sei lá, daqui mais de 10 anos, ou hoje. Mas esse é o mal que atingiu o Cauã, né? Entendeu? E perdeu as atividades dentro todas. do nosso projeto da faculdade tinha lá. É porque ninguém lê também, né? Infelizmente, mas está lá dentro do projeto da faculdade, está lá. Como é que a gente tinha que crescer? Está lá no finalzinho, as 2 últimas páginas, qual era o planejamento, o que se imaginava. Né? Mas como na época se preferiu uma outra coisa, então estamos hoje nessa situação. Então, quer dizer, eu penso que a nova reitoria ela tem que ter um olhar muito específico para o campo das artes, muito específico, muito específico. Nessa relação centro de arte, faculdade de arte, escola de artes, a gestão. Então, por exemplo, o regimento, o centro de arte tem um regimento, eu sei porque eu trabalhei nesse regimento. E o professor Nonato, que era o diretor na época, tá lá, o regimento do centro de arte ele é assim, ó, é o diretor, 3 diretores que deveriam ser 3 professores da faculdade, daquele departamento. Não, lá tem cargo, tem mais cargo do que gente. Lá dentro tem 3 cargos de o chefe do departamento, na época, chefe do departamento e coordenador de curso são membros desse conselho, tem um conselho. O centro de arte tem um conselho, tem um representante da comunidade, tem um representante dos alunos maiores de 18 anos, tem um representante de cada núcleo. Está lá no regimento isso. Nunca, desde a gestão do Nonato, que esse conselho não se reúne para determinar essas coisas. Então vai votar? Então tem que compor isso aí, tem que contar com esse conselho. Quantas vezes vocês que são novos aqui em 2010, quantas vezes vocês foram convocados no conselho do centro de A arte? gente não sabia que existia em 15 anos. Tem Tá lá. vendo? Tá aqui. Tem Olha, lá. só presta serviço lá. Entendeu? 15 anos. Ó, a gente já até é faculdade de artes e nem se substituiu ainda Então vai ter que ser esse serviço. formato do Quanto conselho. tempo vai ter que reformular, né? Entendeu? A gente sofre, a Faculdade de Artes, a falta de aluno, o impacto da política que desconstruiu o Cauã. Porque o Cauã seria o nosso espaço de formação básica para entrar no nível superior. Porque você sabe como é que Quem está prejudicando a população. você sabe como nasce a escola de arte, né? Sim, Joaquim Franco. A Rosimara brigou com o Adelson e a Rosimara criou a escola de arte e o Adelson criou o conselho de A arte. escola. Entendeu? A escola de artes do projeto. Entendeu? Entende? Programa É Escola de assim, Artes. não tem problema estar gravado, isso não é novidade. Está documentado Se nos perguntar autos. de mim, eu confio no dado. Então, quer dizer, é muito pessoal essas coisas, então é menos institucional. Então, há que se ter realmente muito cuidado agora com a mudança do estatuto, quando se diz o centro de arte vai eleger o seu diretor, ou o museu vai eleger seu diretor, o centro de esporte vai eleger seu diretor, entendeu? Tem que dar. O regimento vai formar um regimento? Que regimento vai ser esse? Né? Quem vai poder realmente fazer isso? Porque senão, meu amigo, a gente vai entrar num balaio doido aí e mais confusão, mais 30 anos. Né? E aí, o pior de tudo isso é que não cresce. A gente não consegue crescer. Por isso que a orquestra sumiu, o coro universitário a gente não consegue colocar ele para frente. Entendeu? E aí as nossas ações elas vão ficando, vão se esmaecendo. Né? Então, há que se ter uma outra forma de ver a arte como ciência, efetivamente, que acho que falta respeito. Mas já que você me permite, eu acho que 8 anos que a gente está nesse abandono, a gente vê um impacto muito grande de redução das ações, em todos os sentidos. Redução do interesse pela comunidade, porque a gente é invisibilizado aqui dentro. A UFA inteira é invisibilizada. A gente vai ter redução de estrutura,
resolução de corpos estáveis. A gente tem prejuízos de todas as naturezas, né? Nesses 15 para 16 anos. Nos últimos 8 anos, as coisas pioraram demais. Demais. Porque se para receber um convidado internacional, o piano está aqui, a gente tem que fazer uma vaga que pagar do bolso a afinação. Porque a universidade não consegue contratar um afinador, porque ela não tem competência para isso. É grave. Para você, o evento de setor internacional foi fácil trazer as pessoas olhando? Não. Tem que fazer todo o pessoal porque não tem instituição para isso. Teve que pagar a passagem, né? Mano, pagou uma parte, paguei outra, o Rubens pagou outra. E era só passagem para a 5 mil, para um evento internacional que exalta a universidade. Então, assim, a gente está ladeira abaixo e precisa tentar, numa nova gestão, a última esperança, eu penso, estou terminando a gestão agora, mas a esperança é uma mudança de gestão, porque como estamos, a gente levou com muita garra, pagando do bolso, arrumando recursos de FAPEAM ou de qualquer parceiro, uma situação muito complexa. Porque se fosse pelo que a gente recebe da universidade, não sei como estaria. Você está igual o Cal, de portas fechadas, como o Cal as 2. É isso também, né? Mas é isso, é mais um comentário, na verdade, que uma pergunta. Mais essa... Acontece muito. Mas é muito mais... porque é muito sofrimento que a gente passa. De chamar a atenção para um fato muito específico, que não cabe, não é uma pergunta, e não cabe, sei lá, dizer assim, como é que vai fazer isso? Não. É um comentário mesmo, é a forma como a gente, como eu vejo, como a maioria vê também, determinada situação. Porque nós ficamos 8 anos agora, o CAU fechado praticamente. Né? Eu tenho uma teoria com relação ao CAU dos nossos... da cadeira vermelha. Né? Não vou dizer os nomes para não pegar mal, mas teve uma gestão que foi o comitê do PCdoB, o outro virou uma escola de informática, o outro virou uma editora, o outro não fez coisa nenhuma, fechou, né? E os últimos 8 foram fechados. Entendeu? Então, é mais ou menos essa a visão que a gente tem do CAU durante esses 20 e tantos anos de funcionamento. Entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso, dar uma volta, né? Sabe? Dar uma outra guinada para que a gente seja mais causativo, né? No meio social, no meio das artes, dentro do Estado. Nisso, eu vou passar por esse comentário depois de encerrar. A gente sempre tem um questionamento, vocês sabem disso já, mas vou repetir só para registrar. É a situação que nós temos uma demanda social enorme nesse estado do Amazonas de não ter formação técnica. A UFAM assumiu o Conservatório Joaquim Franco com o compromisso de oferecer formação técnica. Nós não temos no estado, nós não temos no município, nós não temos na rede privada formação técnica na área de artes. A linguagem que muito sofre com isso é a música, as linguagens que usam do tempo, né? Da execução, que precisa de corpo e tudo, seja dança, seja música, também teatro, também sempre. Não tem formação técnica. E as pessoas do estado do Amazonas são condenadas por isso. Porque quando elas vão concorrer com outras pessoas, elas não estão no mesmo nível. Pela falta de condições técnicas. Então, a formação técnica é substancial. A função do CAU deve ser formação técnica. O estatuto, a gente conseguiu colocar exatamente a questão da escola, de fazer curso técnico em uma escola, por isso, para atender a formação técnica artística. Então, é muito grave. Você é do meio artístico, do meio cultural, sabe disso. Faz muita falta. Faz falta, dificulta o trabalho das pessoas, e o CAU não tem o direito de estar fechado. A universidade não tem o direito de fechar as suas portas para a comunidade. É um espaço de alto impacto social, que a gente desenvolve ações lá, na Faculdade de Artes, mas a instituição, a Universidade Federal do Amazonas, precisa assumir sua responsabilidade. Um compromisso que ela assumiu quando ela pegou para si o Conservatório Joaquim Franco, e que não cumpre há décadas. E a gente, acho, principalmente o projeto de música, 100% é unânime que concorda que isso é um absurdo. E todos empenhados para mudar esse cenário. Mas, professor Gustavo, a gente precisa, assim, um resumo assim, bem do que a gente tem discutido aqui até esse momento, definir, né, qual é o papel,
né, qual é a importância, na verdade, que a universidade quer dar, né, para essa área da arte e da cultura. Ela importa para a universidade, é uma área que nós queremos, né, ter, né, queremos avançar, né, é uma decisão, né, como você falou, a comunidade já tomou essa decisão, ela quer isso, né, a comunidade externa e a comunidade interna. Sim. Então a gente precisa realmente tomar essa decisão e ter a vontade política, né, de fazer, né, com que essas coisas, você falou, é impensável, né, que o Carlos esteja realmente parado, né, sem nenhuma atividade, a gente, nossa orquestra ter, né, parado de funcionar e outros corpos, né, estáveis também têm parado de funcionar. Então a gente tem, né, no nosso plano de gestão uma seção só para arte e cultura, onde a gente, por exemplo, né, defende que a gente tenha uma pró-reitoria voltada para a arte e para a cultura. Como uma parte das universidades federais tem. Exatamente. Porque isso é, né, uma manifestação clara de que a arte e a cultura, né, são importantes e que devem ter, né, dentro da educação superior, uma pró-reitoria que dali emane as ações de execução, né, e de discussão de uma política cultural para a universidade. Então a gente tem essa proposta, né, e de construir essa possibilidade, né, de ter essa pró-reitoria e a partir dela a gente poder também, né, implementar, discutir, construir, né, essas possibilidades na arte e na cultura dentro da nossa universidade. E como você vários aqui, né, falaram, estão, né, esquecidas, estão, né, pouco lembradas. Se você quiser uma parte, até a sugestão que pode colocar no plano com a criação da escola, para a gente instalar o curso técnico, tem que criar a escola, que a discussão que estava lá na Tatuí. Sim. Então, criar a escola. Só que criando a escola, a gente abre a possibilidade para a contratação, se estiver dentro da faculdade, de professores que são os equivalentes lá do IFAM. Né? E daí uma fonte de renda para essa formação que é de uma outra secretaria, que não é do ensino superior, é do ensino médio, do ensino técnico. Então a gente abriu uma porta, por isso que tinha tanta briga com isso lá dentro do estatuto, que não, os estatutos não queriam isso, tiraram por várias vezes essa demanda, e foi no grito, no último momento era um grito, mas acaba dependia da vida de muita gente profissional e dignidade financeira. Então a gente tem uma fonte de recurso que hoje gera muito mais vagas de concurso, por exemplo, do que para o superior. O IFAM tem muito mais vagas de concurso do que as universidades federais. Então, agora o IFAM, com esse novo estatuto, pode acessar essas vagas de certa maneira, com alguns ajustes internos. Então, tem o dinheiro, tem a possibilidade de ter os profissionais. Então, essa realidade, se a gestão quiser, pode ser transformada. Está tudo dado, está tudo entregue na mão. Só que precisa ter um poder político. Exatamente. Queremos aqui nos comprometer, né, com todos que estão aqui, Mas né? é gravado, gente. Foi essa a intenção de gravar? Exatamente. A gente tem depois, né? Mesmo que tivesse gravado, né? Nós somos aqui vizinhos, né? Eu falo assim, olha, pode ser que não estou aqui desmerecendo em nenhum momento qualquer outro candidato que não seja, né, daqui dessa área, mas eu especificamente, né, eu sou vizinho aqui, eu vou estar aqui, vou voltar para cá, vou ter que encarar cada um de vocês aqui, né, passando por aqui, que eu passo aqui pelo acesso, né, da FAART, né, e mesmo que não gravasse, vocês iam ter que me cobrar todo dia, você foi lá para meter um meio, né, e eu gostaria realmente de sair da reitoria de cabeça erguida, né, poder ter dito que fiz de tudo para fazer aquilo, né, que me comprometi em fazer. E nós temos esse compromisso aqui com o fortalecimento da arte, da cultura e de uma política cultural efetiva na nossa universidade. Já finalizamos? Bem, o compromisso ele existe, não tenho dúvida sobre isso. Desde o início, né, na construção da nossa proposta, a política para a arte, para a cultura, para o lazer sempre esteve presente nas discussões da nossa chapa para com aqueles com quem reunimos, com quem conversamos. Então, professor Gustavo, fique muito tranquilo, a FAARTES fique muito tranquila, que a chapa 23, ela não apenas assume esse compromisso, mas se ela for eleita, ela vai fazer, tá bom? E a gente quer agradecer pela presença de todos, de todas, obrigado pela gentileza com qual vocês nos receberam, né? E contem com a gente. Exato, né? E como me lembra aqui, né, o nosso diretor, o candidato, os candidatos têm que pedir voto, né? Sim. Então, se você quer mudar a universidade para melhor, se quer mais arte e cultura, né, de verdade, vote 23.